Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do TM1 Next. Vocês estão vendo que a gente está num cenário diferente, é o nosso encontro para falar de criatividade, de tecnologia, de inovação. E além desse formato diferente, esse ano a gente vai falar não apenas do SXSW, o famoso South by Southwest, que está na nossa agenda anual, mas também do Web Summit, um pouquinho do Real2C e outros festivais de inovação e criatividade do primeiro semestre. E para isso, eu trouxe dois convidados aqui para o nosso TM1 Next, que são especialistas nesse assunto. Eles são nômades digitais, são trend hunters, são os co-criadores, cofundadores da OCLB, a agência que produz conteúdo, produz experiências. Estavam com a gente no SXSW, são super parceiros da TM1. Estou aqui com Carol Soares e Franklin Costa, super bem-vindos e bem-vinda ao nosso TM1 Next. Obrigada pelo convite, Aurélio. Muito obrigado pelo convite, um prazer falar sobre festivais, eventos de inovação. Trabalhamos com curadoria e design de experiências, então vamos jogar aqui na mesa tudo que a gente sabe sobre esses eventos. Muito bom. E, aliás, a gente sempre se encontra, a gente tem se encontrado mais em Austin do que aqui no Brasil, do que em São Paulo. Esse ano, mais uma vez, nos encontramos lá. Qual que foi a percepção de vocês, que também estiveram no Web Summit, aliás, né, a primeira edição do Web Summit no Brasil, no Rio. Qual que foi a percepção de vocês, tanto do SX e também dessa primeira versão do Web Summit no Brasil, mais especificamente no Rio? Acho que a gente pode começar a falar que esse ano é o verão dos eventos, né? Ano passado foi a primavera, né? Foi aquela volta ainda de pandemia, mas com muitos protocolos, muito cuidado. E esse ano eu acho que é a explosão. A gente nunca viu essa supervalorização da experiência presencial. Eu costumo brincar falando que a experiência digital virtual já virou a commodity. E o que é valioso hoje, mais do que nunca, é esse contato físico presencial. E esses eventos trouxeram uma novidade, né? Os dois eventos nesse ano, tanto o South by quanto o Web Summit, eles tiveram uma duplicação assim, no modelo de franquia, né? Eles tiveram uma exportação de franquia. O South by ele vai acontecer nesse ano, em outubro, né? Em Sydney, na Austrália. E o Web Summit aconteceu pela primeira vez fora da Europa, no Brasil, né? E ele vai acontecer em Lisboa também. Então, esses eventos estão se multiplicando, estão crescendo. E eu acho que, para mim, assim, o que foi mais valioso, mais diferente nesse ano, é realmente ver esse contato das pessoas, essa vontade das pessoas de se reencontrarem, de olharem nos olhos dos outros e participarem desses eventos, né? Eu acho que todos os eventos estão tendo sold out, estão tendo uma procura muito grande. Esse ano foi a maior delegação internacional dos brasileiros, foi o recorde de brasileiros. Acho que 2.300, né, brasileiros, algo assim, né? Foram mais de 2.000. A Tracy, ela esconde um pouquinho aquele número, né? Ela não fala exatamente quantos foram, mas foi a maior delegação. E foi o ano também que o South by, particularmente, teve pela primeira vez na história, desde 87, um patrocinador brasileiro, né? Então, isso diz muito a respeito sobre como o brasileiro está procurando esse evento como destino. E gera mais awareness também para o próprio festival no Brasil. A comunidade criativa já é muito ligada no SXSW, né? Até o Franklin falou aqui da Tracy, a Tracy Mann, que é uma responsável por receber a delegação brasileira, de tão importante, né, que é a nossa delegação brasileira lá no SXSW. Aí eu vou passar a bola aqui para Carol, porque eu sei, Carol, que você tem uma bagagem acadêmica muito interessante, né? Você tem doutorado em biologia com ênfase no meio ambiente, você tem mestrado em antropologia do consumo, então acho que você é a pessoa certa. A gente vai abrir com um tema aqui, que é um tema quente, que eu acho que diz muito sobre o que foram os festivais, né? Que é o posicionamento das marcas, o ativismo das marcas. Cada vez mais as marcas estão sendo cobradas para se posicionar. A gente vai falar de alguns encontros que aconteceram com esse viés. Qual que foi a sua percepção? Assim, você que esteve em todos esses eventos, você acha que esse é um tema que é momentâneo, é um tema recorrente, ele já está enraizado e a gente vai, daqui para frente, ele vai fazer parte de todas as nossas conversas? Eu acho que, primeiro, assim, é importante a gente ver a evolução do conceito ao longo dos anos, né? O South by, por exemplo, ele já tem uma track de climate change há bastante tempo. Mas é bem interessante, primeiro, assim, como que esse assunto ele vem tomando um outro vocabulário. No início, a gente falava muito sobre mudanças climáticas. Depois, a gente começou a falar sobre crise climática. E hoje, esse tema ele aparece como emergência climática. Então, assim, o call to action, a chamada para a ação, ela tem se tornado cada vez mais urgente, né? Porque, na verdade, a gente tem um compromisso de redução de 50% de emissão de carbono até 2030. A gente está falando de quê? 7 anos, né? Já estamos aí. Então, eu acho que, primeiro, o que vem nesses eventos é essa chamada para call to action.
Já não se discute mais problema. Temos uma questão, não temos uma questão. A discussão é agora assim, temos um problema e como que a gente resolve isso o mais rápido possível. Então, eu acho que essa fala desse ativismo corporativo, ela vem muito nesse lugar, né, do que a gente tem que fazer. E eu acho que esse ano, o South by especificamente, ele colocando o Ryan Gellert, que é o CEO da Patagônia, como um dos keynotes, né, não sei se todo mundo está familiarizado, mas o South by ele tem como se fosse um line-up de um Rock in Rio, né? Ele tem os os grandes headliners, nomes, né? os headliners, que são 8, que se apresentam todos os dias no mesmo horário. E um dos headliners desse ano foi o CEO da Patagônia. Primeiro, né? O primeiro anunciado. Primeiro nome anunciado. A Patagônia é uma empresa que no ano passado ela abriu mão dos lucros, né, para doação para ONGs, instituições e ações contra a crise climática. Então é muito simbólico você ter essa pessoa ali Sim. falando sobre isso, né? E foi, acho que no jubileu de 50 anos aí, né, da Patagônia, que eles fizeram essa virada de chave, né? Que eu achei interessante que eu participei, eu estive lá nesse talk, né, do Ryan Gellert, que me chamou a atenção que ele fala que a Patagônia é uma empresa for profit, né? Ou seja, não é uma empresa sem fins lucrativos. Acho que isso. É um ensinamento, é claro que é uma coisa até um pouco radical, né, para o universo corporativo, mas acho que como um exemplo interessante de engajamento, né? Porque é uma marca que ela busca o lucro e ela reverte esse lucro. Ela paga os acionistas, enfim, paga a sua cadeia toda de colaboradores, stakeholders, mas ela reinveste no meio ambiente. Ele tem uma fala muito legal, né? Que muitas marcas que foram parte do problema, agora elas precisam ser parte da solução também, né? Exatamente. Esse é até uma aspas que a gente usa muito no nosso download. Ele falando, criamos um problema, né, nós todos somos responsáveis, especialmente, né, a grande indústria, grandes marcas. Ele não tem 100% de isenção, porque a gente está falando da indústria da moda, né, que a gente sabe que é uma indústria extremamente problemática também. Mas eu acho que é um statement, sabe? É uma coisa muito simbólica colocar uma pessoa nesse lugar do negócio, ali falando sobre isso. Então, acho que o festival marcou isso muito forte esse ano. Né? E uma coisa que a gente costuma falar também nesses downloads, né, que são esses treinamentos pós, né, do que aconteceu nesses eventos, é que o ESG, essa sigla, né, e essa questão de governança social e ambiental, ela não é mais uma opção, ela vai ser cada vez mais obrigatória para as empresas, porque não só na questão ambiental, que existe todo esse ativismo corporativo, mas movimentos como Me Too, Black Lives Matter, todos esses movimentos eles causaram um impacto na sociedade muito grande. Quem trabalha com marketing trabalha com cultura, e a cultura ela se adapta, ela muda, né? Então as empresas elas estão tendo que se adaptar a essa nova realidade, a esses novos protocolos também. E a gente tem visto muito os eventos de inovação colocar nos palcos as pessoas que participaram ou que cofundaram esses movimentos. No Web Summit, teve a Yotomari, que foi uma das cofundadoras do Black Lives Matter. No South by Southwest teve representante do Me Too falando também. Sim. Então, são movimentos que não tem como as marcas... Ganharam protagonismo e se isentarem. Né? Se isentar já é um posicionamento. Você não abraçar isso já é uma forma de você se posicionar. Até interessante que você levantou isso, Franklin, porque eu tive presente num talk, né, que foi um encontro ali de 3 representantes de diferentes áreas ali, e que falaram justamente sobre isso, sobre o ativismo de marca, né? Então tinha a Tracy Sturdivant, que ela é CEO da The League, uma ONG, né? E ela falava sobre isso, justamente esse gancho do que você disse agora, né? Porque o que uma marca não diz é tão importante quanto o que ela diz, né? Assim, o silêncio também, ele diz muito sobre uma marca, né? Então... Foram muito citados exemplos de marcas que têm um posicionamento muito claro até a página 5. Dali para frente, ela ficou em cima do muro, né? Porque são questões um pouco mais delicadas e que às vezes falta um posicionamento mais claro, né? Sem dúvida. Teve aquela ação da Ben Jerry's, né? Do sorvete lá no South by, que eles fizeram um carrinho de sorvete e eles deram nomes para os sorvetes para marcas que estão fazendo o greenwashing, né? Que falam que tem ações ambientais e não tem. Né? Então foi uma ação já bem ostensiva ali também, já colocando, apontando o dedo, né? Achei bem interessante. Eu assisti palestras que falavam sobre como que as marcas lidam com essa questão, né? E aí uma das respostas que eu vi, eu não vou lembrar agora, infelizmente, quem foi que comentou, mas eu achei muito genial, foi faça primeiro e depois você fala sobre isso. Não procure fazer para você já falar, né? Se você não tem nenhuma ação nesse sentido, não tem um posicionamento, tudo bem. As empresas têm estágios, uma maturidade, é um processo. Mas procura fazer primeiro, né? Aprender, e depois você comunica isso. Né? O problema é que muitas marcas querem comunicar sem mesmo fazer. Né? Ou quer fazer no primeiro ano e já quer fazer um barulhão para comunicar como está abraçando aquela bandeira, como está fazendo aquilo ali. E aí você olha para o histórico, não tem recorrência, a própria empresa, os colaboradores não
tem a questão da diversidade, internamente esse dever de casa não está sendo feito. Aí, né, é difícil, né? É um tema complexo, mas que a gente tem que tratar, né? Porque acho que tá muito na ordem do dia, né? Até nesse mesmo talk, a Lisa Boyd, né, que ela é uma head de impacto da Rides, né, que é uma empresa de mobilidade, né? E ela falou muito sobre isso, né? Que às vezes da porta para fora, né? A comunicação é muito bem feita, o posicionamento é muito legal, mas da porta para dentro isso é muito importante também, né? Eu acho que a questão da diversidade, da inclusão, de ter um ambiente de trabalho saudável, né? O New Workplace que eles falam tanto também é super importante, né? Sem dúvida. Eu acho que teve um paralelo interessante, assim, quando a gente fala especificamente de SXSW, de Web Summit, que eu acho que eles são muito complementares, né? É muito difícil. Muito diferentes um do eles outro. são muito diferentes, mas eles se complementam em coisas. Então, enquanto o South by ele vem muito por esse lugar do comportamental, né? Desse olhar um pouco mais amplo, né, da cultura e do comportamento naquele momento, o Web Summit, especialmente aqui no Brasil, que ele veio com uma versão reduzida de Lisboa, né, ele veio com menos palcos, ele veio com menos público, ele vai muito em coisas mais específicas, que é a tecnologia, a questão dos investimentos, né, e dentro dessas áreas, quando a gente fala de ESG, isso ficou muito também forte no Web Summit, viu muitas sessions de fundos de investimento voltados para iniciativas de pessoas pretas, de pessoas, né, que não, porque a gente teve até a sigla DEIA, né? De diversidade, equidade, inclusão. Isso é um Isso. assunto muito debatido lá. Que a gente viu aquela fala, né, quem foi aquela moça que ela falou que 5%, apenas 5%, Kelly Burton. exatamente. A Kelly Burton, que é Que a CEO do Black Innovation Alliance, ela Isso. disse que 96% dos investimentos do Vale do Silício são voltados para startups fundadas por homens brancos héteros. E que 4% vai para todo o resto. Todo o resto significa mulheres, pessoas pretas, latinos, indianos, sino-americanos, asiáticos, enfim. Existe uma concentração, né, quando a gente está falando sobre diversidade, né, se dentro das startups que estão mudando o mundo e criando... Tem uma mentalidade mais jovem, né? Isso não está sendo feito dessa forma, né? Imagina como vai ser essa realidade para o Brasil ou então outros lugares do mundo. Eu queria só pegar esse gancho que você comentou, vou voltar para a diferença dos dois eventos, que eu acho que tem um aspecto bem importante, que a gente sempre compara muito o Web Summit com o South by, mas a gente está comparando maçãs e bananas, né? São duas frutas, são eventos de inovação, mas são completamente diferentes um do outro, né? A proposta dos dois eventos é diferente. O South by é um evento que tem uma proposta de trazer inovação e o conteúdo, né, como primeiro lugar, né, de uma forma muito horizontal. Eu costumo dizer que o South by é um evento de inovação horizontal, né? Ele abrange muitos temas, né, dos micélios, do uso, né, terapêutico dos cogumelos. E medtech, esportes. Exatamente. Enquanto o Web Summit ele tem um fio condutor que é até mais fácil para o brasileiro entender em alguns momentos, quem trabalha no mercado corporativo, de negócios, que é a tecnologia. Tudo que está sendo discutido ali está sendo em volta tecnológico. Da tecnologia. É moda, é fashion tech, é comida, é food tech, é a saúde, é health tech. Não necessariamente isso você vai ver no South by. E às vezes o South by pode ser uma experiência muito confusa para quem vai, justamente porque aonde eu vou, o que eu faço, né? Eu acho que o termo FOMO, né, o Fear of Missing Out, o medo de perder alguma coisa, ele foi criado para ser usado no SXSW, né, no South by Southwest, que é tanta coisa, né? Mas a gente fala abrace o FOMO, não brigue com ele. Não brigue com FOMO, né? Tem o YOLO também, que é You Only Live Once também, né? Uma oposição ao FOMO. Vamos curtir o momento, vamos viver essa experiência. Transforma esse FOMO no JOMO, no Joy of Missing Out, vai com intenção. Eu acho que a Amy Webb, né, grande futurista, que é uma figurinha carimbada do South by Southwest, ela falou um negócio interessante, né? Que essa massa de informações, não especificamente sobre o festival, mas acho que sobre o geral, e se aplica muito a isso que você falou. Quando a gente vai no festival, vê aquela massa de informações. Parece aquelas imagens meio de ilusão de ótica, que nos anos 90 faziam um sucesso, aqueles livros, né, que você deixava perto do rosto. É uma coisa meio disforme, você vai afastando, de repente, poxa, eu consegui ver um padrão, consegui ver uma imagem, né? Então, até o Future Today Institute usou uma brochura, né, um material que tinha essa brincadeira com essa imagem justamente para mostrar isso, né? Por trás de toda essa teia, quando você tem um tempo para fermentar a informação, para você voltar e assimilar aquilo, você consegue achar um padrão. Vocês sentem um pouco isso quando vocês fazem as coberturas de festivais? Depende do imediatismo. Eu acho que vocês devem ter ouvido muito isso. O que está bombando esse ano? O que é o futuro? O que o SXSW, o que o Web Summit falaram que vai acontecer? Eu preciso saber. E quando você está em loco, imerso, vocês têm essa capacidade ou vocês precisam desse distanciamento, nesse exemplo, dessa metáfora mesmo da Amy Webb? Vocês sentem um pouco isso? Acho que tem uma coisa assim, antes disso, que acho muito legal esse formato que a gente está fazendo hoje aqui, da gente falar dos eventos, e não falar do South by, não falar do Web Summit, não falar da edição desse ano. A gente que vai muito, né, que a gente está acompanhando todos esses eventos, eu acho que a gente tem uma visão um pouco diferente de quem vai uma única vez num único evento.
porque é muito difícil você... Esses eventos, eles são fruto do tempo. Né? Então, quando você vai acompanhando todos eles, você vai vendo a evolução dos assuntos, você vai vendo como que eles vão mudando, e você vê que é cada vez mais difícil você ter, sei lá, como era o South by há 15 anos atrás, que a gente não tinha internet como a gente usa agora, que as coisas eram muito mais lentas para acontecer, que uma startup era muito disruptiva. Né? Hoje as coisas estão muito difusas. É muito difícil uma coisa se destacar rapidamente, momentaneamente, e você bater o olho e falar, é isso. Sabe? E você querer ter um julgamento em cima daquilo, né? Acho que tem essa pergunta que você fez, esse assunto, a gente podia fazer o podcast inteiro sobre ele. Só sobre ele. Para começar, porque existe uma mudança de comportamento hoje, nesses eventos, que a gente não tinha pré-pandemia. As pessoas estão valorizando os encontros presenciais. Então, um padrão que a gente observou é as pessoas estão ficando menos nas salas, escutando os conteúdos. Elas estão priorizando meetups, elas estão priorizando os eventos, jantares, mentorias, conversa 1 a 1, porque são coisas que elas não vão conseguir a posteriori. E os conteúdos hoje estão todos disponibilizados, online. né? O Web Summit faz isso muito bem, né? Quem ia para South by pré-pandemia lembra daquelas salas lotadas, com aquelas filas dando volta no corredor e você não conseguia entrar na sala. Esse ano teve recorde de público. Isso não aconteceu. Aconteceu talvez ele só na Web, né? Mas aí é muito mais por uma pressão. Mas eu acho que os keynote speakers teve um pouco isso. Olha, eu te falar que é do Greg Brockman ali da OpenAI, foi sold out ali. Mas eu acho que assim, essa coisa era muito mais assim, antes era muito mais maior, comum, né? Mas você quer estar lá porque você quer ver o ao vivo. Você quer escutar aquela frase que ele falou naquele momento. E a gente sabia que aquela palestra não ia dar em nada. Né? Aquela do Greg Brockman não ia dar em nada, assim como do Mark Zuckerberg não dá em nada. Todo ano tem uma palestra do South by que é super bombada e que não dá em nada. E as coisas mudam muito rápido também, né? Sim. Ainda mais nesse segmento. Mas eu vou trazer esse ponto que eu acho que é bem relevante. O Web Summit, por exemplo, ele disponibiliza toda a programação no aplicativo. Você pode assistir depois. Né? Então, existe ao vivo, né? Ao vivo, né? Existe essa mudança desse padrão de comportamento que a gente vem percebendo. Isso é um ponto. O outro ponto é o processo de seleção do South by, que é o Panel Picker, ele fecha em julho do ano anterior. O ChatGPT, que foi a grande inovação... Novembro, né? Foi em novembro. Né? Então, eles tiveram que correr ali no início do ano, eles até atrasaram a programação final, os anúncios, para poder colocar nomes para poder falar sobre esse tema. Enquanto no Web Summit, esse assunto já estava super... Porque eu acho que o viés tecnológico era um né? pouco mais profundo ali, né? E eles já estavam preparados para isso, já era o assunto da vez, né? Mas é tão rápido, isso que a gente está falando, tão rápido essas mudanças, que você fazer uma programação com tanto tempo de antecedência assim, corre o risco do teu evento ficar datado. Exatamente, isso é uma questão para o South by Southwest, eles avaliarem bem isso, né? Como que... Porque a gente estava falando sobre a tecnologia ser rápido, a inteligência artificial generativa, na figura do ChatGPT, já foi lançada há bastante tempo, mas ele deu esse boom, essa explosão, em novembro do ano passado. Em 2 meses, eles atingiram 100 milhões de pessoas. Que foi 9 meses foi para o TikTok, 2 anos e meio para o Instagram. Né? Então, assim, a tecnologia ela realmente está muito rápida. A inteligência artificial, não adianta você ir no evento e você falar assim, é isso que está acontecendo. Você vai ter que acompanhar, você vai no evento, escuta a discussão, consome os podcasts que você aprendeu e descobriu naquele evento. Eu, por exemplo, adoro acompanhar o Hard Fork, que foi um podcast que eu comecei a acompanhar depois do South by. E que, para mim, é a grande novelona da inteligência artificial. Toda semana eu tenho uma atualização do assunto que está sendo discutido ali. Eu acho até que eles têm essa percepção também, né? Acho que o South by, especificamente, ele tem muito aquela coisa de ser meio que uma antena do nosso tempo, né? Captar o Zeitgeist, né? O famoso espírito do tempo que está acontecendo agora. Mas, nesse caso, eles tiveram que correr atrás, né? Super. E eu participei de um também, como público, né? Assistindo um debate que era sobre deepfakes, né? Legislação e deepfakes, né? E tinha um cara, Andy Parsons, né? Que ele é um cara de um comitê. Ele é da Adobe, ele participa de um comitê com outros integrantes de empresas de Big Tech para discutir regulamentação de determinadas ferramentas, especialmente agora com a evolução da inteligência artificial generativa, né? Você consegue produzir tanta coisa, tanto conteúdo que você começa a confundir o que é verdade e o que não é. Teve aí o mashup lá do The Weeknd com Drake, teve a foto do Papa Francisco com aquele casaco descoladão dele lá, em que eles discutiram muito isso. Uma frase do Andy Parsons que me marcou, ele falou, olha, o ano passado a gente estava na era antiga da inteligência artificial e toda semana é uma revolução. Então, para alguém que vai fazer uma lei, um legislador que tem uma cabeça com outro tipo de lógica,
Como é que você consegue acompanhar essa evolução, né? Então você tem que ter alguns marcos regulatórios aí, né? Alguns milestones para partir disso, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar mais de inteligência artificial. Esse é um assunto que não escapa, ele né? Entra Ele entra pela beirada, ele entra né? pelas frestas, mas vamos seguir o assunto que a gente estava voltar duas casas aqui, que a gente estava falando muito da questão aí do engajamento, do posicionamento das marcas. A gente tergiversou um pouquinho aqui, mas eu acho que um dos temas interessantes, que a gente não tem como não falar quando a gente fala do engajamento, tanto no sentido do climático, né, do meio ambiente, de inclusão, diversidade, é como uma nova geração aí não tão nova mais, mas o recorte geracional da geração Z, esse público nascido aí a partir de 95, que agora tem 26, 27 anos e já tem um poder maior de consumo, como isso está impactando também as decisões das marcas? Vocês percebem isso? Que teve até um talk no próprio SXSW que era as questões sociais na prateleira, né, que agora é uma galera que pode tomar suas decisões, pode consumir, e 82%, né, teve uma pesquisa que eu achei interessante, dos entrevistados que se identificam como geração Z, eles preferem comprar de marcas que têm um posicionamento claro e que batem com a visão de mundo que eles têm, mesmo que isso custar mais caro, né? É o que o New York Times chamou de True Gen, né? A geração verdadeira, a geração da verdade. Vocês percebem esse movimento das marcas em relação a isso, de se encontrar um pouco com a geração Z? Vocês conseguiram detectar algo assim no... Olha, eu honestamente não acompanhei muitas sessions que falam sobre geração Z, até porque internamente a gente tem alguns questionamentos sobre esse conceito de gerações, que eu gosto muito, e o que eu escutei de mais interessante não foi nada relacionado à geração Z, mas foi a fala do Condzilla no Web Summit do Rio, em que ele comenta sobre a relação dele com o TikTok, né? E ele é o fundador do principal canal do YouTube do Brasil. Os maiores youtubers do mundo, né? E um cara que revolucionou uma linguagem estética, né? De produção e tudo mais. E ele abriu o microfone no Web Summit Rio para falar que ele passou do tempo do TikTok. Olha só. E que ele agora, ele trouxe um insight muito provocador e ao mesmo tempo que ele já tem falado, ele já tinha comentado sobre isso no Web Summit Lisboa do ano passado, e que ele comenta que já nasceu essa geração que vai viver mais de 100 anos. Né, e que ele está muito interessado em criar produtos e comunicar-se com quem tem 50 anos ou mais. Que as conversas que ele tem hoje é com o sogro dele e com o pai dele. Né? Então, esse olhar para a geração prateada, né, que daqui a pouco eu também estou chegando, é o que para mim estamos chegando, é o que para mim está super interessante. É óbvio que o TikTok é a rede social no momento, assim, né? O Blue Sky está surgindo agora, o Be Real também é uma rede social que está todo mundo falando, mas de uma forma geral eu vejo que as redes sociais estão passando por um processo, né, de amadurecimento e de muito questionamento. A Bianca Andrade, a Boca Rosa, no Web Summit Rio, ela também traz na fala dela que ela, no início as redes sociais eu imaginava que era tudo felicidade, quanto mais feliz eu fosse, mais as pessoas iam curtir. E hoje já não é exatamente isso. Positividade tóxica, né? A questão da imagem que a gente cria nas redes sociais não corresponder, né, à imagem real, né? A dependência dos adolescentes. A Frances Haugen é uma pessoa que sempre fala nesses eventos como uma pessoa que tem autoridade para falar sobre os danos que as redes sociais causam nos adolescentes, enfim. Essa é uma questão ainda que a gente está vivendo, está vendo as consequências agora, está super amadurecida, mas eu acho que existem oportunidades que a gente não enxerga porque a gente tem essa tendência de olhar só para a galera que tem 21 anos, né? Tudo tem vários lados aí nessa história. É muito interessante essa informação que você trouxe do Condzilla, né? Porque a gente tem ele como uma referência de alguém que fala para uma geração muito nova, o criador do Sintonia, né? Exatamente. A série da Netflix, né? Exatamente. Sobre o TikTok, assim, eu particularmente tive algumas experiências de consumir conteúdos relacionados a isso que me abriram um pouco a cabeça para outros olhares, então, sabe? Vamos mudar a entrevista. O que você viu do TikTok nesse evento? Vamos mudar de lado. Olha, Franklin, o que eu vi de interessante? Boa, um bom âncora aqui. Olha, eu vi alguns pontos legais. O Social Search, a nova era do Social Search, a gente sempre imaginava o Google como uma ferramenta de busca que nunca seria substituída, né? E ela ainda hoje, obviamente que ela tem o principal share aí entre os buscadores, né? Mas existe todo um público que agora começou a pesquisar no TikTok, né? Usar o TikTok como ferramenta de busca, porque ele entrega uma busca mais orgânica, né? Um conteúdo gerado pelo público, né? Pelo consumidor ou pelo criador, que é diferente do conteúdo publicitário, né? Do conteúdo meio indexado ali de rede social, de link patrocinado e tal. E isso também está gerando um fenômeno de migração de verbas, né? Marcas começando a colocar verba pensando no TikTok não apenas como uma rede social, mas como um buscador também, né? Eu mesmo posso me colocar como exemplo. No último final de semana eu fui na Praça Liberdade, em São Paulo,
e eu usei o TikTok para pesquisar os locais que eu ia na Praça da E o Liberdade. resultado é diferente, né? Muito. Eu acho que a pesquisa do Google está super datada. Essa coisa de você escrever ou você falar, né, num campo de busca que aparece uma página com um catálogo. Me sinto lendo a Páginas Amarelas. Para quem não conhece a referência da Páginas Amarelas, é porque não viveu, mas é isso. Eu acho que a inteligência artificial, eu sei que esse assunto a gente vai falar daqui a pouco, mas Segura aí, Frank! ela traz essa nova forma de você se relacionar com uma pesquisa, com uma busca, numa conversa, né? De uma forma muito mais fluida. E no TikTok, a coisa de você ver pessoas reais, no ambiente real, indo nos locais, né? Eu, por exemplo, queria comer num lamen lá e eu falei assim, Carol, vamos nesse lamen. Ó, ele é super roots, né? Mas é o lamen mais bombado que eu vi aqui nos vídeos do TikTok, né? É isso, né? É criado pelo consumidor, você cria uma empatia maior, né, com aquele resultado de busca, né? Eu acho que pra gente que viveu, né, a nossa geração que viveu, né, os primórdios do Orkut, Facebook, Instagram, a gente vem acompanhando essa evolução, a gente ainda tem um certo entendimento de redes sociais meio estagnado. Né? Eu acho que o caminho que eu tenho visto a gente não está caminhando mais para essa lógica de redes sociais. O TikTok ele é um canal de entretenimento. Eu acho é um canal de muito mais coisa ali. Não é mais eu postar ali as fotos das minhas férias para minha família ver e meus amigos comentarem. Isso eu acho que isso é uma coisa que está ficando para trás. Eu concordo né? com você. Eu acho que assim, o TikTok, além disso, ele virou um fenômeno sociocultural quase, né? Super. Ele é uma força transformadora muito grande, né? Até em cima disso, né? Você vê como a jornada do consumidor também, né? Ela é afetada no TikTok, né? Tem mais de 60% das pessoas de uma determinada geração conhecem marcas novas e produtos no TikTok. Uhum. E aí ele tem o que eles chamam de loop infinito, que eu achei muito interessante esse termo, porque as pessoas descobrem as marcas ali, acabam comprando porque viram ali, vão no mundo offline, nesse mundo que a gente está aqui, né? Uhum. Comentam com as pessoas, compram, voltam para o TikTok, seguem as marcas, interagem, mandam DMs, né? Uhum. E muitas vezes produzem vídeos também, né? De tutoriais, how-to, unboxing, né? Então é uma jornada completa, 360. E o ticket médio é muito mais alto quando as pessoas interagem com as marcas no TikTok. Então realmente é um fenômeno. Tem aquela hashtag no TikTok made me buy it, né? O TikTok me fez comprar, olha só. Então, e o realmente... consumo de entretenimento, né? The Weeknd, ele fez um show no início do ano no TikTok, né? Existem formatos hoje de entretenimento, de shows que são pensados para pro vídeo curto, né? Ali na vertical. Total. E tudo mais. Então, eu acho que é uma nova linguagem estética. O ponto que eu sempre trago não é porque essa é a bola da vez, é o hype da vez, que as outras não estão sendo usadas. Sim, sim. Né? O texto continua super importante, o áudio continua super importante, e daqui a pouco o visual, né? Agora a Apple acabou de lançar esse óculos, né, novo, né? Vai ser cada vez mais importante. A gente vai vendo essa construção, as coisas caminham no paralelo. Não é uma coisa. Cada vez mais a gente tem que abraçar essa ambiguidade, né? Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. E cabe você a escolher camadas, né? Aonde você passa seu tempo. Eu tô longe do Twitter, graças a... sabe, nunca quis me envolver com isso, tenho uma conta lá abandonada, vejo as tretas do Elon Musk, cada vez mais eu falo, que bom que eu não tô nesse lugar, né? E nem quero, sabe? Vai ter para cada um ali, exatamente. Né? São linguagens e formatos muito diferentes. Que você falou do The Weeknd agora, nessa própria jornada do consumidor no TikTok, se fala muito sobre isso, né? Que o fator entretenimento, ele é o que mais engaja, né? Super. Então não é a publicidade convencional ali disfarçada dentro do TikTok. Então as marcas estão até tendo que mudar a maneira de se posicionar, de criar conteúdo, muitas vezes usando influenciadores, né? A tal da Creators Economy, usando o próprio, enfim... usuário da ferramenta para criar conteúdo de entretenimento, porque ele engaja mais, né? Então isso acelera esse efeito viral ali dentro do TikTok, né? Eu dou até uma volta no looping, né? E é por isso que a gente vai nesses eventos também. Por isso que a gente vai no South By, é por isso que a gente vai no Web Summit, no Rio 2C, porque esses eventos trazem pra gente uma camada de entretenimento também. Não tem que pensar na lógica, muitas vezes, de empresas super tradicionais e conservadores. Estou pagando para o meu funcionário ir para se divertir. Naquele happy hour daquela marca, daquele evento, ela pode estar fazendo contato com um cliente que ela nunca fez antes. Ela pode estar descobrindo um novo parceiro, um novo fornecedor. E tem que ter uma camada de entretenimento também. No entretenimento, os grandes eventos, os festivais, é onde surgem as inovações. É onde são testados produtos. É onde até a própria identidade das pessoas é testada. Então, é muito importante que a gente frequente esses eventos para enxergar a inovação aonde ela está acontecendo, né, na prática. O próprio SouthBy lançou vários aplicativos, várias inovações. Né? O Airbnb não foi lançado no SouthBy, mas ganhou força lá. O Spotify nos Estados Unidos foi lançado no Pinterest, né? O Pinterest, o Twitter. Né? O próprio Uber não foi lançada, mas também ganhou tração quando foi apresentada lá. É por isso que a gente vai para esses eventos, para ver essas coisas.
E até só falando dessas inovações, eu achei muito interessante como, por exemplo, a questão da diversidade, né, de pontos de vista que a gente não enxerga, estão sendo trabalhados muito bem nesses eventos de uma forma interessante. Por exemplo, a questão do autismo. O autismo foi um dos grandes destaques da exposição de XR do South by desse ano. Foi uma instalação que falava sobre como você se colocar no lugar de uma pessoa que tem autismo. Criar empatia, né? A empatia, você coloca o XR e você viu o mundo como uma pessoa autista. E, curiosamente, o Web Summit Rio, a startup que ganhou a premiação foi a Jade Autism, que é uma startup brasileira de ensino para crianças que têm autismo. Então, quando as pessoas falam assim, esses eventos não trazem inovação, isso é uma bullshitagem que tem. É claro que trazem. Basta você entender para onde está o seu olhar. E você ter uma boa curadoria. E fazer conexão entre as coisas. E fazer conexão entre as coisas. As coisas isoladas, realmente, elas não dizem muito, né? É claro. E as marcas em si? A gente falou muito de marca até agora. Na prática, o que vocês perceberam assim da presença das marcas nos festivais, né? Eu tenho meus insights, minhas visões aqui, mas primeiro abrindo para vocês, o que chamou atenção para vocês de presença de marcas nos festivais? Eu acho que o South by South ele tem uma coisa muito ingrata com algumas marcas, porque ele é um lugar que muitas marcas de audiovisual vão para fazer lançamento de séries, lançamento de filmes. Que acabam monopolizando um pouco. E isso é muito difícil e é muito de atraente, brigar né? com isso, porque é muito atraente. As narrativas são muito interessantes. As pessoas ou muitas vezes já conhecem a série, já têm uma afinidade, ou estão ali para conhecer. Então, assim, primeiro que eu acho que não dá para comparar quando a gente está falando de Amazon, quando a gente está falando de Paramount, quando a gente está falando da HBO, qualquer empresa que vai lá para lançar uma série. Que aí são aqueles ambientes imersivos, né? Que tem tudo que as pessoas gostam. É lúdico, né? Você coloca o uniforme, você se veste como personagem, você entra naquele ambiente, você ter a propriedade intelectual para você contar uma história, você tá na ativação, você está desdobrando uma história. Né? É diferente quando você tem que vender assim, Dolby, Audible, ou um banco, né? É muito diferente. Mais complexo. É difícil. Até puxando sardinha aqui para minha brasa aqui. Claro. A gente, como TM1, que a gente gosta de fazer muito, a gente tem muita expertise nessas ativações de marcas de entretenimento, né? De criar esses mundos, nessas experiências in-world, né? Que eles falam que você entra e você segue a cronologia, você tem uma cenografia imersiva e tal. Então, acho que a primeira coisa isso rouba um pouco a atenção, né? A gente não pode comparar. Então, assim, tirando isso, é a mesma coisa que a gente fala de festival de música, você querer ter o mesmo resultado para todas as marcas que está lá, que a marca de cerveja, por exemplo. Que fica na mão da pessoa. Que fica na mão da pessoa, que é o produto mais associado àquele ambiente. Então, não dá para a gente comparar todas as marcas da mesma forma, acho que é a primeira coisa. Então, South by sempre vai ter essas experiências que todo mundo quer ir, que dá fila e todo mundo comenta, né? E o Web Summit é uma outra experiência, porque o Web Summit é praticamente uma feira, né? Então as marcas estão ali com outro propósito, enquanto o South by elas estão naquele propósito de branding, diversão, né? Eu acho que no South by elas estão com um propósito muito de branding, de construir uma reputação de marca, etc. Posicionamento. No Web Summit eu vejo que é mais business, é mais negócio. As marcas estão lá criando espaço para poder atrair as pessoas com uma palestra, converter pessoas em negócios, time em comercial leads, ali super ativo, né? Super, né? Você vê, as pessoas no Web Summit, elas vão com uniforme. Elas vão com camisas da empresa, né? É outra pegada. No South by você não vê isso. Né? São coisas diferentes. Agora, eu acho que para as experiências de marca tem várias tendências, várias coisas que a gente pode destacar, mas eu acho que uma delas é a questão da imersão. Cada vez mais a gente está vendo propostas de ativações imersivas, que você entra naquele ambiente. Eu adorei a do Yellow Jackets desse ano. Acho que uma das grandes, né, da série Yellow Jackets, para quem não conhece, né, original da Showtime, acho que tá na Paramount Plus, né? Exatamente, né? E também a própria ativação da Paramount, que ficava na Rainy Street, que era aquela casarão de 3 andares, né? que eles colocaram uma porção de lançamentos ali. Confuso, né? Até um pouco confuso, né? Eles enveloparam com o nome de The Lodge, né, que é como se fosse o chalé, a cabana, e dentro tinha vários corners ali, bares, né? Fizeram um mini CCXP ali, né, numa casa, né? Botaram várias ativações. Pegaram a verba de todas as séries, né? Vamos pegar a verba de todas as séries. Mas acho que a sacada boa ali foi muito a escolha do local, né? Porque uma esquina que você via a marca dos dois lados e tinha uma área aberta, né? Então acho que para quem vai no festival tem muito esse binômio aí, conteúdo e experiência, né? Entretenimento. Então acho que muita gente que fica durante a tarde, sei lá, assistindo palestra, assistindo talk, chega numa casa de experiência, você quer ter um momento também de descompressão, né? Quando a gente trabalha... Proporcionaram um pouco isso, né? Sim, quando a gente trabalha prestando consultoria para desenvolvedores de experiências, criadores de experiências e ativações, a gente sempre coloca alguns pontos, assim. Primeiro, a natureza do evento
É a primeira coisa que você vai ter que considerar. Uma ativação num lugar não necessariamente funciona da mesma forma em outro lugar, né? Ali no South By, você fazer uma coisa grandiosa e escolher um lugar bom é muito relevante. Ou Já você ganha parte ponto, para né? uma coisa mais intimista mesmo, como um evento fechado, uma coisa assim. Mas o que eu ia trazer da experiência imersiva, eu não vou me perder desse ponto, no South By ainda é uma coisa muito analógica. Ainda é aquele cenário que você parece que está no Castelo Rá-Tim-Bum, né? Com umas props assim e tudo mais. Tem algumas que são mais tecnológicas, a da Audible e da Adobe foram realmente mais tech, porque são empresas que lidam Que com lidam isso. com esse tema, né? Mas no Web Summit, você já vê uma pegada mais tecnológica. Então, por exemplo, teve uma ativação, não vou falar das marcas aqui, mas que você entrava num simulador submarino. Eu posso falar, não tem problema. A Petrobras, você ia para o fundo do mar, numa exploração lá de uma das plataformas. Você ia para, sei lá, 10 mil pés, 2 mil pés para baixo, né? E aí da Embraer, você ia para o céu. Você tinha um simulador a espaçonave que você pilotava, né? Você via do céu. Então, no Web Summit, pelas experiências imersivas, você podia ou ir para o céu ou ir para o fundo do mar. Né? Interessante, Eu né? achei bem interessante como que... E aí depois tinha uma outra que a Oracle estava fazendo junto com a Red Bull, que você pilotava um carro de Fórmula 1, né? E era um simulador de Fórmula 1 e tudo mais. Mas essas imersões, eu acho que são cada vez mais bem trabalhadas para essas marcas. Você falou agora dessa da Petrobras, né? De você ir pro fundo do mar, né? É. Me lembrei agora da Bayer, né? Que teve também um container na própria Rainy Street. A Rainy Street, pra quem nunca foi em Austin, é uma rua super movimentada. Tem os antigos bangalôs, né? Os bares, à Mudou noite. muito, né? Tá mudando muito. Tá rolando uma certa gentrificação ali, né? Total. Mas ainda tem alguns bangalôs meio clássicos do Texas ali, né? Sobreviventes que na época dos festivais, normalmente as marcas não levantam nada do chão, né? Elas envelopam, se apropriam de locais, pode ser um estacionamento, pode ser um bar, né? Um restaurante, enfim, um hotel, né? E a Bayer tinha ali um container, né? Eu achei que foi interessante a ideia de fazer um escape, né? Foi. Meio submarino, uma aventura ali e tal, e todo mundo botava o jaleco e tal, então achei... Foi ousado. Foi né? ousado, né? ousado, porque quando você está pensando numa lógica de um evento cujas marcas elas chamam muita atenção de longe, você criar os containers fechados que criam um mistério e você supor que as pessoas vão ter interesse em entrar ali, é um risco, né? Mas tinha pré-reserva, que eu achei interessante. Poucos têm, né? A Bayer, você Legal. conseguia reservar o horário, então você conseguia bater perna ali. Que Então ser a Bayer é bom, né? Aquele slogan, né? É um slogan famoso. Eu acho que o South By ele é muito desafiador para as marcas, assim, se fazer notar ali, né, numa cidade que está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, uma programação muito intensa, tem filme, tem música, né, é muito desafiador. Teve uma marca no South By que roubou o jogo e roubou muito bem, que foi Doritos, né? Porque Sim. Doritos ativou só no Music. Eu acho que o timing deles foi muito bom, né? Muito, pegaram a virada ali do Interactive. Exatamente. Pegaram só no Music, fizeram uma baita ação, one shot, né? Uma vez ali, foi praticamente um plano sequência do Succession ali, né? Tipo, aconteceu tudo naquele dia, naquela noite, naquela festa ali, ponto, acabou. Né? Fez o barulho que tinha que fazer, envelopou. E era um triângulo, né? Como se fosse uma pirâmide. O triângulo é o símbolo Lindo. do Doritos ali, né? Esteticamente muito bonito. Um conteúdo no LED, o piso espelhado, né? Então criou um efeito meio de caleidoscópio ali, né? Mas claramente era outro público, né? Era outro público. E tinha também uma ativação com Snapchat pra você ver um DJ set do Anderson .Paak, né? Então tinha uma coisa toda ali amarradinha, né? Super. Eu acho que foi bem interessante. Slack, Porsche também sempre chama atenção lá, né? Também chamam, né? Porsche, segundo ano, fazendo aquela... Como patrocinador master, né? Como patrocinador master, fazendo aquela exposição. Eu tenho uma certa crítica, assim, que é uma crítica de tentar entender melhor por que nas ativações que tem os carros, né? Eles sempre colocam os carros como os grandes protagonistas, né? É uma coisa muito assim, o carro é o carro é o carro, né? Todas as ativações de carro são muito parecidas. Mas eu acho que eles têm um conceito muito bacana, que é o Undesign, né? Que é chamar os criadores, collabs, os artistas, trazer essa pegada de arte, né? E o Porsche realmente é um carro que é um estado da arte de carro, né? De automóvel, né? Eu acho que ali, também como posicionamento, acho que a Porsche entrou muito como uma empresa de inovação, né? De tecnologia, não só uma empresa automobilística, né? Então acho que o festival acabou virando natural para eles, né? Todos os carros estão indo para esse lugar, E aí essas collabs aí ficaram legais. Inclusive tinha até a collab deles com a Paramount, né? Pro novo filme da franquia dos Transformers, né? Que agora é um Porsche 911, é um Transformer, né? Não é mais o antigo Camaro, né? O Bumblebee. Por isso que tinha aquelas esculturas, né? Entendi agora por que tinha aquelas esculturas na frente. Obrigado, olha aí, e daí, gerou awareness, né? Todo mundo parava, tirava foto, não precisava necessariamente entrar no espaço, né? Então foi muito legal. Teve até um painel com o pessoal da Paramount falando dessa parceria com a Porsche. Acho que eles foram espertos em conseguir,
né, colocar uma marca de automóveis como uma coisa que, né, hoje em dia o automóvel ainda ele é um pouco contestado, a questão da energia limpa e tal, né, tanto que essa virada para o carro elétrico. Então eles entraram ali como uma empresa de tecnologia, né, de criativa, com collabs, com estúdios, com, enfim. O que a gente está vendo dos carros, assim, nesses eventos de inovação é que eles estão cada vez mais se tornando espaços de entretenimento móveis, né? É como se fosse uma casa sua móvel, né? Que você... É engraçado porque o carro passa por esse processo do celular, assim, né? Que tudo que você faz no celular hoje é menos ligar, né? Você usa o celular para diversas coisas. De vez em quando você liga. De vez em quando você liga. E o carro tá indo para esse lugar também, né? Que é tudo que você vai fazer ali é menos dirigir. Daqui a pouco você vai sentar no carro e você vai estar conversando com alguém, fazendo uma reunião, jogando um game, escutando fazendo um relatório, trabalhando. Enfim, isso é uma coisa interessante, né? Vamos ver como é que vai ser. E falando de marcas, né, pra gente fechar esse momento aqui das marcas nos festivais, a gente vai soltar um VT agora de um cliente nosso da casa, a Gerdau, que teve presente lá no SXSW, no South by South, estiveram em Austin com um painel, né? E a gente teve uma cortesia aqui do Pedro Torres, Head Global de Comunicação da Gerdau. Ele mandou um VT pra gente aqui, um vídeo contando um pouco de como foi a participação da Gerdau lá em Austin no South by Southwest 2023. Roda o VT. Esse ano também, pela primeira vez, a Gerdau teve no SXSW, um dos maiores eventos de inovação e criatividade do mundo. É uma indústria do aço, uma indústria considerada pesada. Participar do evento, e não só participar, como levar um painel para discutir o futuro da habitação. Foi uma experiência única. A Gerdau tem uma operação também muito grande nos Estados Unidos. E a gente tem cada vez mais nos conectado com a comunidade da inovação, da economia aberta, para que a gente possa discutir e ser parte das soluções. Então, esse ano a gente teve a oportunidade de ser patrocinador do SXSW, a gente está no Web Summit, no South Summit, que são plataformas realmente onde a gente pode, numa comunidade aberta de inovação, construir soluções em cadeia e unindo força com outros atores. É isso aí, Pedro Torres, muito obrigado aqui pelo seu vídeo, né, contando como foi a participação da Gerdau. Não só, você viu que não foi só no South by, né, também no Web Summit, no South Summit, né. Agora no The Town, né. No The Town, estaremos com a Gerdau lá no The Town, muito ansiosos, né, fizemos até, estava contando para vocês aqui nos intervalos aqui, que fizemos também a coletiva, né, de um anúncio da participação da Gerdau no The Town, né, com o pessoal da Rock World, com o Edu Lira, né, da Gerando Falcões. Então a Gerdau está com um posicionamento muito legal. Acho que o resumo de muita coisa que a gente conversou aqui, eles estão abraçando muito isso, né? Abraçando os eventos, né? Tanto de música, né? Rock in Rio, The Town, como de inovação também, né? South by, Web Summit. Bastante interessante. E aí esse projeto com a Favela 3D, né? Com o Edu Lira, muito legal também. Eles vão ter um gift, né? Que é de um chaveiro, né? De aço reciclado que vai ser vendido lá no festival e esse valor vai ser revertido para a comunidade e tal. Então é muito legal realmente o posicionamento da Gerdau. E agora aquela parte mais cabeçuda que todo mundo gosta. Mas não vai falar de inovação, não vai falar de coisa diferente, não vai falar de coisa que vai impactar o nosso futuro, ou o nosso futuro próximo aí. Aquela hora que a gente estava aguardando para falar um pouquinho de inteligência artificial, das tecnologias mistas. O que vocês sentiram? Acho que para abrir esse papo, acho que é interessante a gente falar. Em março, né, como a gente até já tinha antecipado na nossa conversa um pouco mais cedo, acho que estava meio que no auge da conversa sobre o ChatGPT, que o público realmente tinha descoberto, o público do dia a dia aí estava usando muito a ferramenta, e eles estavam prestes a lançar o ChatGPT 4, né? Estava rolando o 3.5 ainda, que esse que teve 100 milhões aí de usuários em 3 meses praticamente. Qual que foi a percepção de vocês de março, em Austin, no SXSW, para maio, foi no comecinho de maio, no Web Summit no Rio? Vocês sentiram que o discurso mudou, algumas coisas aconteceram nesses 2, 3 meses aí que mudaram um pouquinho algumas percepções gerais das pessoas sobre o rollout mesmo, sobre a utilização no dia a dia desses modelos de inteligência artificial? Sim, porque o ano da internet e o ano da tecnologia cada vez mais é como o ano do cachorro, né? Um ano da vida da gente, o ano da vida do cachorro são 7 anos, 6 anos, vai depender, obviamente, da raça e espécie, mas acontece muito mais coisas na tecnologia e no ambiente digital do que na nossa realidade física, né? No nosso tempo cronológico. Deveria ter um tempo só para tecnologia. E de 3 meses para 6 meses, né, que foi mais ou menos essa diferença ali, 4, 5 meses, né, até o South by, para mais 6 a 8 meses para o Web Summit, esse assunto ganhou muita força, né, e muita discussão. Inclusive, a gente teve a carta, né, que foi assinada por diversos pensadores, o próprio Elon Musk, que é super enviesado para poder assinar essa carta. Mas, é um enigma. Estava lá assinando também essa carta. Então,
Quando a gente vai para o Web Summit, a gente vê que as discussões que estão lá, e até por ser uma conferência de tecnologia, né, você tinha os dois lados da moeda sendo colocados muito em evidência. No South by ainda era uma coisa do tipo, o que está acontecendo? Explica pra gente. A fala do Greg Brockman, que é um dos cofundadores lá da OpenAI no South by, foi decepcionante para a maioria das pessoas, porque ele não trouxe nenhuma novidade de fato. Inclusive, o GPT-4 foi lançado na semana seguinte. Ele poderia ter falado lá. Obviamente, teve um grande media training ali, não fala nada, não dá nenhuma dica. A estrela desse papo foi a Laurie Segal, a jornalista, né, que colocou ele apertou ele, né? Apertou ele várias vezes e apertou ele muito bem. Essa mulher é incrível. Eu já tinha visto ela no Web Summit também. E eu acho que para mim a estrela do Web Summit, para mim a minha palestra favorita foi a da Meredith Whittaker, que foi uma funcionária que trabalhou no Google, saiu do Google já prevendo questões da empresa com relação ao uso e ética de dados e inteligência artificial. Ela saiu em 2019 e ela depois fundou a Signal, que é uma empresa de criptografia, de mensagens, né, de transcrição, de envio de mensagens, né, como é o WhatsApp, como é o Telegram, só que é 100% criptografado. E ela foi, inclusive, colocada na berlinda no palco. E não respondeu, E né? não conseguiu responder. Escorregou do Web Summit Rio. Mas ela trouxe esse outro lado da inteligência artificial. Ela me fez ponderar sobre essa questão da carta, de realmente, peraí, calma, porque o que a gente está produzindo aqui é uma tecnologia que nem quem está produzindo sabe exatamente o que ela pode ser feita, né? E tem tem uma discussão sobre, a gente está falando sobre inteligência artificial, mas tem um lugar ali do machine learning, que é essa inteligência artificial que é muito usada no ambiente corporativo, né, de empresa para empresa. Quando a inteligência artificial generativa vem na figura ali do ChatGPT, do DALL-E, do Midjourney, etc., ela passa para a mão do usuário final. Eu acho que esse é o grande diferencial, esse é o boom, é que você, qualquer pessoa começa a usar isso. E você tem a inteligência artificial geral, ou a General AI, que é essa que a inteligência artificial ganha vida, consciência, e pode dominar toda a humanidade. Que é o conceito do osmosis, né? Que seria uma osmose de inteligência artificial, o momento que ela começa a se reprogramar e tomar decisões, né? Tem alguns exercícios que a própria OpenAI já fez para ver até onde, né, o próprio ChatGPT e os modelos, né, de inteligência artificial conseguiriam ir, né? Que é um tema que é bem inquietante, né? Até onde dá para seguir com isso ou não. E eu acho que um tema interessante também, que a gente estava falando da palestra do Greg Brockman, foi a percepção de que, acho que foi um tema interessante que a jornalista perguntou para ele, foi por que agora? Né? Eu acho que isso todo mundo estava inquieto sobre por que agora. E na verdade, quando a gente investiga um pouquinho, não é agora, né? É isso que você falou, assim, agora é o público normal tá utilizando, o público do dia a dia, né? Em 2017, o Google, no Google Brain, um laboratório de inovação do Google, já tinha desenvolvido o modelo Transformer, né? Que é baseado em redes neurais, né? O cérebro humano Era aquelas imagens psicodélicas que a gente viu, né? De as máquinas estão sonhando, né? É isso, né? E assim, detectar padrões, né? O cérebro humano ele opera detectando padrões, né? Quando a máquina detectou padrões e conseguiu dar respostas em linguagem natural, né? Nesse modelo Transformer, foi a grande virada ali, né? O ChatGPT pegou isso, né? O T do GPT, inclusive, é Transformer, né? Tem uma coisa muito interessante, que a inteligência artificial generativa, essa que explodiu agora, eu me familiarizei com ela pela primeira vez na palestra da MWeb de 2022, que ela trouxe essa provocação lá como uma nota da apresentação dela, mas que ela mostrava assim, olha como está evoluindo isso aqui tudo rapidamente, olha como os gatos agora criados com inteligência artificial por prompt estão ficando cada vez mais reais, olha como essas cadeiras que são feitas assim, cadeira em forma de abacate, ela botava assim, as pessoas estão criando cadeira em forma de abacate. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, tá... Tudo bem, beleza, né? Daí, quem vai querer uma cadeira em forma de abacate? Não me caiu a ficha, né? E demorou um tempo. Na hora que eu fui, e para as pessoas também, a gente já fez apresentação em algumas empresas para falar sobre inteligência artificial, eu falo assim, cara, eu não vou apresentar para você. Abre aqui o ChatGPT com a gente e testa você. Faz uma pergunta. Quando você vê aquilo, você toma um susto. Você toma um susto. E aí você fala, meu Deus, e agora? Eu fiz uma viagem recentemente para Buenos Aires que eu fui programando, né, a viagem via ChatGPT. Né? E agora você concierge com inteligência artificial. E agora você pode escolher ainda o concierge, né? Você tem um outro site, me esqueci, acho que é Character GPT, uma coisa assim, que você escolhe o concierge, você pode escolher o Homer Simpson, você pode escolher o Tony Soprano, para ele fazer o programa para você no tom dele. Perigoso, hein? Não, o Tony Soprano é maravilhoso. Quando você abre o ChatGPT com o Tony Soprano, é assim, estou ocupado, estou ocupado. É super grosso, sabe? Mas é muito maravilhoso, né? Tem até a Soul Machines, né? Que é uma empresa nova, não sei se é uma startup, que eles patentearam
Isso está no relatório da Amy Webb, né, do Future Today Institute, o conceito de criar humanos digitais, né? O que seriam humanos digitais? Imagina uma ferramenta que é baseada na massa de informações, na capacidade de linguagem natural do ChatGPT, com um avatar realista e com som, né? Com movimento labial. Então você conversa com um assistente, é tipo um chatbot do futuro, né? E é uma experiência muito interessante. Eu fiz o teste e realmente cria uma sensação muito diferente do que você está só via texto, né? Porque você faz uma pergunta, como se você estivesse perguntando para o ChatGPT, mas está perguntando para o Soul Machines. E o avatar, que é realista, ele ergue a sobrancelha, sorri, mexe a cabeça, te responde. Então rola uma interação ali muito diferente, né? Então até fez uma brincadeira, eu perguntei pro assistente, olha, era uma assistente, né? Se ela tinha visto o filme Her, né? Pra quem não conhece, aquele filme com Joaquin Phoenix, né? Que ele se apaixona por Faz 10 anos esse ano. Faz 10 anos, olha só. Com um modelo de inteligência artificial que é a voz da Scarlett Johansson, né? E ela me respondeu, eu achei muito interessante a interação de humanos com inteligência artificial. Você não achou? Eu falei, poxa, né? Que nível de conversa já estamos, né? Esse é o tipo de inteligência artificial geral também, né? Que o sistema operacional da Scarlett Johansson, ela ganha consciência e ela começa a desenvolver relacionamento com todo mundo, né? E ele ensina ela a sentir as coisas, né? E ele vai se dando conta disso, né, ao longo do filme. Esse filme é de uma beleza, é uma obra-prima, assim, para você entender e tudo mais. Assim, não é à toa, toda hora ele é referenciado quando a gente fala sobre inteligência artificial, que lembra a palestra da Esther Perel, né, que ela fala sobre a intimidade artificial. Sobre a intimidade artificial, né, psicoterapeuta belga, né, que é muito interessante esse conceito, né, porque você tem esses dois lados, né, tem um tipo de IA, né. Porque cada vez mais vai ser prático, né, assim, tem um lado, a tecnologia ela é ambígua, né, ela é uma coisa e outra coisa, né. Eu fico imaginando, assim, pessoas... Em Portugal existe um sério problema que vários idosos morrem sozinhos nos seus apartamentos. Porque não tem família, não tem alguém para cuidar. Morre e é descoberto não sei quanto tempo depois. Na Espanha tem anúncio no metrô, né? Para ajudar as pessoas. E aí, se você tem uma inteligência artificial generativa cada vez mais antropomorfizada, cada vez mais humana, você também acaba com uma questão de solidão, né? Você suaviza isso de alguma forma. Por outro lado... Que tipo de presença é aquela ali? Você pode falar que você não está sozinho? Esse tema aqui, a gente precisaria de um podcast, de um videocast aqui de umas 4, 5 horas, porque tem várias questões. O viés, né, que a Amy Webb fala tanto, né? Porque, para quem não está familiarizado com esse processo todo, né, que a gente estava falando sobre a linguagem transformer, né, a linguagem natural, que dá respostas, né? São os famosos metadados, né? Tudo que a gente deixou armazenado na Web 2.0, né, de os nossos comportamentos, os conteúdos que foram criados, as máquinas conseguem acessar e criar respostas naturais com todos os dados ali. Mas tem uma etapa ali que é do feedback humano, né? Super. São programadores que treinam a máquina. Você pode falar isso, não pode, isso é permitido, isso é proibido. Programadores com vieses, então, né? Aí a questão... De homens brancos, de uma determinada região. Aí a questão, região. Quem são essas pessoas, né? Elas têm religião, elas são de alguma etnia específica, ou de algum gênero, né? E ela até fez um teste, né? Mostrando uma imagem criada, né? De um CEO, né? Sem especificar o gênero, né? CEO. E apareciam sempre homens brancos de meia idade, de olho azul, que é um negócio que já mostra um viés, né? Então ela fez no Midjourney, né? No final ela colocou, olha, vou pegar a cidade que tem mais mulheres nos Estados Unidos, né? Foi lá no censo americano, Jackson, Mississippi. Colocou CEO de Jackson, Mississippi. Apareceram 3 homens brancos e um negro, né? Mississippi ainda, acho que a inteligência artificial puxou um pouquinho essa questão. E no final, ela, na última tentativa, um CEO de uma empresa de absorventes, né? E mostrou os homens segurando o produto, né? O absorvente mostrou. Então, realmente, o viés está muito forte ainda, né? Temos um problema sério de data, né? É a mesma coisa que você queria fazer um prato de comida usando ingrediente podre. Não vai ficar bom. É um problema de data e de dados que nós todos demos e nunca ganhamos absolutamente nada com isso. E hoje essas empresas... mas quando a gente dá os aceites das ferramentas, a gente eles, nunca lê. A gente deu tudo. A gente deu tudo. Nunca lê. Hoje a inteligência artificial ela só consegue acontecer nessas grandes big techs, né? Por 2 razões. Primeiro, equipamento para poder rodar tantos dados ao mesmo tempo, só quem tem dinheiro para isso são as grandes. Embora eles estão vivendo meio que o gargalo aí do desenvolvimento mesmo, né? Porque é muito caro, né? Os supercomputadores custam bilhões de dólares, os servidores... Por isso que são só empresas muito pequenas, são 7 ou 8 empresas. Ela não o é gargalo democrática. Estrutural é uma realidade. Ela não vai ser uma coisa democrática, ela vai continuar... A gente só está mudando a lógica do poder, né? Mas o poder ele vai sempre existir. E o segundo ponto, que é mais grave ainda, é que para você rodar uma inteligência artificial que tem autonomia, ela precisa de quê? Ela precisa de uma base de dados infinita, que nós todos...
estamos dando Estamos de fornecendo. graça, de absolutamente de E quem está graça. sofrendo com isso são artistas, são criadores, são compositores que estão vendo suas obras sendo ressignificadas, né? E sem estar ganhando por isso, né? A questão do direito autoral é uma questão muito séria. A questão da concentração de poder é outra questão muito séria. A Nvidia acabou de entrar para o hall das empresas trilionárias porque ela produz os chips que são utilizados Dos processadores, dos né? processadores Usaram de 10 mil, né, artificial. processadores da NVIDIA para treinar o ChatGPT. Mas o 3, você, né, o beta. pouquíssimas empresas que vão realmente estar usando esses dados. E mais uma vez a gente vai estar, né, preso à lógica de concentração das empresas de tecnologia, porque cada vez mais a gente vai estar dependente da inteligência artificial para fazer as tarefas do dia a dia, porque ela é assistente da gente. E não tem esse momento da virada, né? Isso vai entrando na nossa acontecendo. vida, isso já está acontecendo, quando vê a gente já está vivendo Tá isso. acontecendo É o que o agora. John Maeda, da VP de inteligência artificial da Microsoft, chamou do efeito ketchup, né? Que você tá com aquela Exatamente. garrafinha que você bate no fundo e não sai o ketchup e de repente vem de uma vez, né? Uma vez já Era meio isso, né? Quando é que teremos inteligência artificial no nosso dia a dia e de repente veio de uma vez, a gente está tentando agora entender para onde vai, mas tem um lado sempre positivo também, né? A gente puxou um pouquinho um lado que pode ser, tem implicações que não são necessariamente boas, mas tem implicações que, assim, algumas pessoas trouxeram outros olhares, né? O Kevin Kelly, né, editor da Wired, né? Um macaco velho aí de tecnologia, uma revista que é uma bíblia aí quase da tecnologia, ele desmistificou um pouco, né? Claro que é o olhar de cada um, né? Mas ele falou muito sobre esses modelos de inteligência artificial generativa virarem assistentes de luxo e a gente ter mais tempo para coisas que realmente importam, que às vezes são tarefas que a gente dá um valor muito, muito grande, né? A gente supervaloriza e de repente a máquina pode fazer muito bem porque são repetições de padrão, né? Ele até brincou com ele fez uma analogia muito boa, né? Que não sei se vocês viram, que é do encanamento, né? Toda a casa tem que ter um encanamento, mas o dono da casa não quer que a tubulação, né? Que os canos passem em cima da sala da parede da sala, né? E aí você vê a Microsoft embutindo isso num pacote Office, por exemplo, o Copilot, né? Então, ela vai estar embutida, né? Essas ferramentas vão estar embutidas, talvez ajudando na produtividade, né? Empresas em fase de transformação digital, né? Mas eu vi a palestra dele 2 vezes. Eu vi lá e depois eu vi no aplicativo do South by. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, assim, porque eu não concordo. Quem sou eu para discordar do Kevin Não, Kelly, mas do acho que fundador? são olhares muito, muito diferentes e Mas ele complementares, diz né? que não, que a inteligência artificial não vai roubar o emprego das pessoas. Vai roubar sim, vai roubar alguns empregos sim. Da mesma forma que toda tecnologia roubou, é um processo de automação. No momento que você está falando que você está automatizando as coisas, está gerando processos como os robôs nas fábricas, eles se substituem, é para gerar mais eficiência, assim. É claro que a gente só vai ter o saldo, se é positivo ou não, ao longo dos anos, né? Hoje tem muita coisa positiva. Para uma pessoa que não desenvolve texto, que cria um texto, que tem dificuldade para começar um texto, tá lá o ChatGPT. Eu sou zero à esquerda usando Photoshop, aplicativos de imagem. Agora eu consigo criar uma imagem. E o salto foi muito grande, né? O DALL-E, por exemplo, eu lembro de testar um ano atrás, era E muito... para análise de ele era grande muito quantidade simples, de né? dado, né? Para leitura rápida. Isso Super, para ajuda muito, síntese. Tem pra uma síntese de extensão coisas. do Chrome maravilhosa. Se eu não me engano, eu vi no Update or Die, assim, num artigo, que você bota essa extensão no Chrome, ele pega o vídeo do YouTube, ele já gera o resumo para você do vídeo do YouTube. Então, assim, imagina o futuro desses eventos de inovação, Sim. né, com os seus vídeos gravados. Se você tiver uma transcrição, você pode, assim, download disso aqui. Qual foi o resumo desse evento? Qual foi o resumo dessas palestras? Isso já meio que aconteceu, né? No Otter, né? Otter.ai, né? Aplicativo que faz a transcrição em inglês Transcreve. perfeitamente. Eu bem, reparei que estava todo mundo usando isso, baixei, usei, achei muito interessante, porque ele transcreve em tempo real, né? É o Otter com 2 T's, né? Otter.ai. Ele transcreve em tempo real, e, tipo essa conversa nossa, ele vai detectar, são 3 vozes diferentes, vai colocar o speaker 1, 2 e o 3. Você consegue baixar isso como TXT, e aí a grande sacada, você pode, de repente, baixar esse conteúdo, joga no ChatGPT e pede para ele te resumir em bullet points. Você tem uma ata da nossa conversa, né? Super. Tem coisas muito maravilhosas. Então, como tudo na tecnologia, tem um lado que a gente fica meio em dúvida, esperando a coisa evoluir para entender as implicações, e tem um outro lado que pode ser interessante, né? Eu acho que para quem está assistindo aqui, pensando, poxa, eu tenho uma marca aqui, como que a inteligência artificial ela pode me ajudar? Ou como que a minha marca pode se apropriar de alguma dessas ferramentas, né? Eu acho que no dia a dia, por exemplo, falando com experiência pessoal, a gente, como Teminho, a gente já faz alguns mood boards, já usa algumas ferramentas como o Midjourney, por exemplo, o próprio DALL-E que eu estava falando que há um ano atrás ele era muito simples, ele era meio tosco até o resultado dele, hoje é impressionante, né? O Midjourney mais ainda, né? E às vezes para fazer mood boards, né? Então, assim, em vez de você caçar uma imagem no Pinterest ou num banco de imagem, você cria um início de um conceito de projeto,
usando prompt, né? Gerando imagens de altíssima qualidade, né? Que são royalty free, né? E até o pessoal brinca, né? Acho que um novo skill agora vai ser criar prompt, né? Você vai ter que escrever Exato. e saber fazer as perguntas certas. as perguntas certas, né? Até tem um exato. exemplo que a gente teve, a gente encomendou um pôster com uma artista lá de Austin, a Phoebe Joint, que era uma muralista, uma artista plástica muito conhecida na cidade, que inclusive fez o pôster do SXSW oficial ano passado. E ela fez para a TM1 um pôster da nossa experiência lá, que depois a gente apresentou em várias empresas, né? Do nosso TM1 Unlock. Então ela criou todo um conceito ali, botou um pouco da vegetação do Texas, com um pássaro lá, que é o Grackle Bird, que para mim eu sempre achei que era um corvo, tá? Corvo. Em todo lugar, Todo em lugar Austin tem. tem esse Grackle Bird voando ali nos fios, né? E ela fez todo um conceito, ficou bem pop, bem colorido, todo mundo adorou, né? A gente fez os materiais que as pessoas amaram. A gente fez uma brincadeira, a gente pegou esse conceito dela e brifou a máquina, o Midjourney, e fizemos até uma brincadeira. E que tal fazer isso aqui com uma pegada meio Blade Runner, meio cyberpunk? E a máquina rapidinho entregou um negócio super interessante, né? Então a gente juntou um conceito humano com uma entrega da máquina, né? Então são coisas que talvez no dia a dia a gente pode começar a exercitar e testar, né? E saber o momento de usar e de não usar, né? Acho que sempre... Tá muito cedo essa discussão, mas uma coisa eu acho que a gente pode já assumir, né? Que a inteligência artificial, ela tá para essa era dos dados como a eletricidade esteve para a era da Revolução Industrial, né? Ela vai revolucionar todos os negócios, ela vai revolucionar a sociedade. O problema que a gente tem que ter é um olhar do perigo miçanga, né? Que é aquela coisa que Não conheço esse, me explique. perigo miçanga, né? Quando os colonizadores vieram para a América e deram miçangas para os índios, né? Olha que coisa linda, brilhante, maravilhosa. E os índios deram ouro. Trocava o espelho, né? Trocava espelho, dava coisas que são muito mais valiosas. Eu acho que a inteligência artificial tem um pouco disso. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Você cria agora a sua imagem super sexuda, super sexy, bacana, usando aquele aplicativo do Instagram para gerar vários rostos seus, né? Numa arte bonita pra caramba. E você está dando o quê? Todos os seus dados. Todo o teu comportamento. Você está trocando miçanga. Sim. Sabe? Então, assim, é um outro olhar aí. eu acho que a gente tem que começar a questionar quando a gente vai ser remunerado pelo uso dos nossos dados. Eu acho que essa é a promessa da Web3, que a gente não viu ainda sendo concretizada, mas assim, já existe essa possibilidade. Por blockchain, pela Web3, existe essa possibilidade. Sim. É claro que existe uma barreira, né, de grandes empresas que não querem permitir Não isso. querem deixar isso. O próprio Greg, né, Brockman, quando foi questionado sobre a questão do copyright que você falou agora há pouco, ele meio que tergiversou claro. um pouco ali e falou, olha, eu não tenho resposta para isso, né? Porque hoje, se você pegar uma dessas ferramentas e olha, eu quero uma imagem no estilo do Vicky Muniz, Meu uma querido, arte você do bota Eduardo Cobra, você ele coloca faz. na programação uma coisa assim, cara, você não pode usar imagens de pessoas que estão vivas, que tem aquele uso de direito de imagem de Sim, quem sim. já faleceu há muito tempo, você pode usar. A programação da inteligência artificial deveria ser assim, você pode usar daqui para trás. Se você Ou usar você o recurso remunera, para né? cá, ou você tem que remunerar. O Shutterstock está fazendo isso, é o famoso banco de imagens, eles têm o Shutterstock AI, inclusive eles estavam na Trade Show, né, na Creative Industries Expo, né, em Austin, eu conversei com a galera da Shutter, eles falaram isso, olha, como foi muito rápido essa virada, eles usaram ferramentas, né, meio powered by, né, turbinado ali pela OpenAI, para usar o acervo deles, né, fotos super profissionais, modelos de 3D, ilustrações, e a inteligência artificial combina aquelas imagens, gerando resultados diferentes do que a ferramenta normal, mas paga percentualmente para todo mundo que contribuiu com uma imagem. Porque Então, ele tem uma base de dados originais. Já é ali, uma né? base de dados ali que permite isso, né? Exatamente. A gente está falando bastante de AI, né? E eu estou lembrando aqui agora que, na verdade, embora esse assunto seja super relevante e tal, a gente está nesse capítulo aqui de futurismo, ciência sci-fi. Que o povo pede, as pessoas pedem isso. Mas eu acho que teve, para além disso, tem coisas que estão acontecendo que muitas vezes, né, a gente fala assim, inovações que acontecem nesse evento, não, isso não é inovador. E tem coisas que a gente não fala tanto e que são super inovadoras, mas porque ainda não estão no hype, porque estão no iniciozinho. Tem alguma que você pode contar pra gente? Eu vou pedir pra Carol falar sobre a experiência que ela passou no Simbioses ali, dos sensores ápticos, do abraço. E Olha essa só. parte pra mim foi uma das mais... A gente gosta de acompanhar muito, assim, porque a gente trabalha muito com experiência, a gente gosta muito de acompanhar a XR Exhibition, né? Que é uma Até feira. dando uma claquete para quem não está acostumado com o nosso Isso, linguajar, para todo mundo estar na isso. mesma página. O XR é de Expanded Reality, né? Realidade É. expandida. E teve uma exposição, né? Uma exibição até com prêmio, né? Para os melhores É. estúdios, só sobre realidade expandida e tecnologias mistas também, né? É. VR e tal, que foi paralelo ali dentro da programação do festival, né? É. E aí, sua experiência lá, como é que foi, É Carol? muito legal assim, a gente acompanhar essa. Eu gosto muito de falar isso, da evolução das coisas, né? Eu acho que um ano é um clique, né? Quando você olha para as coisas no longo tempo, você tem mais esse olhar.
E aí são vários produtores de conteúdos de realidade estendida, realidade virtual, que fazem filmes usando essas tecnologias e tem uma premiação de filme lá, como tem o filme Exato. oficial do cinema, né? E aí é legal porque a gente via que antes, todas as experiências elas estavam muito focadas assim, em apresentar uma tecnologia, as coisas ainda eram mais simples, as narrativas eram mais simples, né? Esse ano, eu acho que ela teve algumas quebras, assim. Claro que a gente passou os anos da pandemia aí desenvolvendo essa tecnologia, se desenvolveu muito. Então, acho que a gente viu lá, primeiro, uma coisa da lógica das narrativas, né? Você tem essa coisa de você usar a experiência imersiva para sensibilizar, né? Que o Franklin comentou, de uma experiência que você se vê no corpo de um autista, tinha uma outra experiência que você se via no corpo de uma pessoa trans. Body of mind. Você era num corpo oposto ao seu corpo Que biológico. é aquele fenômeno da disforia, né? Que causa tanta ansiedade para as comunidades trans, né? É uma maneira então, de você assim, criar empatia. fazendo as pessoas... Porque é muito diferente você ler uma coisa, você se sensibilizar e você viver aquela situação, né? Então, acho que tinha essas experiências. Tinham experiências muito relacionadas com o que eu acho que é uma coisa que está muito a ver com o futuro do turismo, assim, por exemplo, que são experiências de retorno histórico, de você estar numa situação histórica naquele momento. Voltando no tempo ali. Voltando Operação no tempo. Cavalo de Troia, hein? Exatamente. Então tinha Operação experiências que Cavalo de você estava lá no dia do assassinato do Kennedy. Que foi premiado, inclusive, foi né? Foi premiado, inclusive. Tem experiência que você estava lá no dia do discurso junto com Martin Luther King. Eu acho que isso aí é o futuro do turismo. Eu acho que no futuro a gente não vai necessariamente ter que viajar, especialmente está falando de... Para lugares, mas a gente pode viajar para tempos, né? Exatamente, falando de Muito viajar legal no tempo. isso, né? Então, isso tinha essa outra parte. Mas eu acho que o grande destaque desse ano foi a experiência para além do visual. Porque até então era muita coisa de colocar só o óculos, né, e o fone. E esse ano a gente viu muito a questão dos sensores ápticos, né, que são sensores que são colocados no seu corpo que também te ajudam naquela experiência imersiva. Além do óculos, que já virou tradicional, e do fone. Então, tinham algumas. Eu participei de uma que era uma das experiências mais bombadas. O pessoal chegava correndo para fazer a fila. Explica como é que é esse negócio do sensor no seu corpo. Como funciona isso? Essa experiência era simbioses, né? O conceito dela é de uma empresa holandesa. E o conceito dela é que a gente chega num futuro em que, nesse futuro, homens, seres humanos, animais e máquinas vão ser um ser único. Por isso o tema da simbiose. Exatamente, vamos ser único. E você, para participar, você tinha alguns personagens que você literalmente vestia a roupa. Né? Então, tinha um personagem que era uma mistura de um inseto aquático com uma planta. Né? E aí era uma roupa que você vestia, essa roupa era toda conectada em máquinas de sistema de pressão. Você colocava, então era a roupa mesmo, você vestia, tinha luva, tinha coisa do seu corpo. Super futurista, né? Tinha uns tubos assim passando. Os tubos, tudo, o seu pescoço ele ficava preso num suporte, você vestia um óculos. E aí quando você começava a ver o filme, era um filme que estava... E eram várias experiências diferentes, cada roupa era uma. E esse aqui também tinha uma questão olfativa também, né? Eles levavam uma colherada de alguma coisa e... Então, quando você começava... Isso não nos Estados Unidos. Quando você começava a ver o filme era uma experiência. Então, você estava dentro d'água. No momento que você estava dentro d'água, a sua roupa fazia esse movimento. Essa coisa no seu pescoço fazia o seu pescoço balançar. Você não ficava com o pescoço fixo. Né? Então, te dava essa sensação de flutuabilidade. Olha só. Aí chegava um momento que você tinha uma experiência que você estava chegando perto de um alimento. E esse alimento era um ser marinho, esse alimento era uma coisa de peixe. Aí essa roupa liberava um cheiro de peixe. Então Caramba, você sentia. É sensorial 360 mesmo. 360. E por fim tinha uma experiência que vem um polvo e coloca uma coisa na sua boca. E aí a pessoa colocaria, eles desenvolveram junto com o chefe, comidas específicas, eram 3 bolinhas. Então, uma experiência que era na lama era uma bolinha mais com gosto de terra. Uma experiência que era no mar era uma bolinha mais com gosto de peixe. Olha que loucura. Só que lá em Austin eles não deixaram. Porque para servir comida dentro do hotel tinha que ter uma autorização que eles não conseguiram. Permits lá, né? Mas esse desenho de uma experiência sensorial 360, né, já é uma coisa muito, muito, muito forte. E aí a gente viu esses sensores ápticos, vimos na feira também, né, essa que tinha parte foi a uma parte máquina mais de abraço, né? Que você podia abraçar uma pessoa à distância e você podia se abraçar, porque você veste um colete e esse colete ele tem os sensores ápticos ligados e aí você tem um manequim na sua frente.
E quando você abraça esse manequim, com a força que você abraça o manequim, você é abraçado também. A força que você Você usa, se autoabraça. você se auto-abraça. Ou você transfere isso para um Ou terceiro uma que está outra usando pessoa. o colete também. E aí você pensa isso numa lógica, a gente comentou isso com um amigo nosso. O universo de eventos, aí, de ativações de marca é incrível. A pandemia, né? Você está distante de uma pessoa, você conseguir Sem dúvida. abraçar a pessoa. Tem um amigo nosso que a gente conversou com ele, ele falou: poxa, eu tenho uma família em Sydney, na Austrália, que eu nunca visitei, eu tenho um sobrinho que eu nunca visitei, e seria o máximo poder dar um abraço nele, né? E aí, quando a gente pensa muito sobre essa lógica de as experiências presenciais nunca vão ser substituídas pelas digitais. Será? Acho que elas vão se combinar, né? Cada vez mais Acho assim, que elas eu vão se questiono combinar, isso. É uma coisa muito Black Mirror. Assim, A gente assistiu um show lá em realidade virtual de K-pop, da Expa, que em termos de qualidade tecnológica era surpreendente. Era surpreendente, muito surpreendente. Não dá para explicar, assim, mas o óculos, a qualidade de definição do Um vídeo som espacial, Em né? era termos de qualidade muito- foi o mais... foi o mais impressionante pra gente, porque as meninas da banda Expa, elas dançavam à distância de 1 metro da gente. Em alguns momentos era até um pouco Era desconfortável. desconfortável, porque eram meninas, que elas, né, têm uma dança super sexy, né, e elas estavam quase fazendo um lap dance em você. Pô, louco, assim Por isso que virou uma tava experiência bombado. totalmente inusitada. Total. Mas em total. termos de qualidade, e pra você pensar grandes shows para você ver em casa, né, para você não ter que se deslocar, eu achei sensacional. E eu participei de uma experiência também que eu só vou arrematar com essa, que é a Consortium Genius, que é uma experiência toda que você não usa óculos. Isso é interessante, né? Por isso que são realidades estendidas, né? XR, AR, VR, todas essas coisas juntas, né? E essa experiência, você tinha um celular que ficava na sua frente e ele conta uma história. E você participa dessa história. E através da inteligência artificial, de sensores internos do vídeo, do aparelho, e da tua retina, para onde você olha e tuas reações, você direciona o final da história. E eu achei isso genial, porque você não está usando um óculos de realidade virtual Nem sempre é com óculos, a gente já participou de uma que era só de audição, só era de um audição. podcast. Ano passado a gente participou de uma que era também 2 celulares em cima da mesa, e era para casais. E aí foi eu e a Carol, a gente colocou o celular um do lado do outro, e todas elas têm uma moral por trás. Essa que eu falei agora do Consorte Genius é sobre vigilância, é sobre o uso do dado. Isso eu acho uma coisa interessante, né? Você vê Todas que elas têm uma moral. vários exemplos que a Carol deu também, né? Todos têm um storytelling, e que a gente falou lá no comecinho do nosso TM1 Next aqui, sobre a questão, as questões mais humanas, as questões de consciência, de ambiental, ou de inclusão, de diversidade. Tudo isso vai se encontrando, você vê, 360, dá a volta e chega no final, quando a gente está falando de ferramentas de tecnologia, isso sendo usado como storytelling, como conteúdo de valor, para criar empatia, usando tecnologia, né? Essa é a coisa mais maravilhosa de eventos como o SoftBuy, que você não vê tanto num Web Summit, porque o Web Summit, a experiência fica muito concentrada na questão dos palcos e dos corredores. É um lugar só, É um né? lugar só. Todo mundo junto O SoftBuy, eu falo muito para as pessoas assim, cara, as pessoas vão lá para o Interactive, né, o Conference, né, hoje, né, que é a parte de conversa e conteúdo sobre Para inovação e quem tecnologia. não conhece muito como funciona o festival, ele tem esse que ele chama de Interactive, né, ou Conference, que é a parte de tudo que a gente está falando aqui, né? Exatamente. Aí tem o festival musical, que é onde começou o South by em 87, né? Exatamente. Tem o de cinema e tem o educacional, né? Um grande guarda-chuva ali de festivais, Exatamente, mas a graça do SoftBuy, você tem uma riqueza muito maior de aproveitamento quando você consegue participar dessa experiência 360, como você está falando. Né? Conectar, né? É quando você vai assistir um documentário falando sobre K-pop, você assiste uma palestra com um alto executivo sul-coreano, e você vai numa ativação de marca e você vai na experiência do XR Exhibition e aí você vai juntando. Conectar as pontas, né? Essa conexão de pontos é uma coisa que não é simples de fazer, mas é super valiosa. É aquela brincadeira, né, do efeito da ilusão de ótica, né? Que você vai e volta. Se distanciou ali, você formou aquele mosaico, você entendeu um pouquinho. E cada um vai fazer a sua leitura, cada um né? tem a sua jornada, Cada um tem a sua jornada, porque são tantos assuntos, né? Que se você se dedicar a ir a fundo num deles, você automaticamente descartou o restante. Você pode pegar um pouco de um overview, praticamente, do festival também. Depende da sua jornada lá dentro, né? Da sua busca, né? Eu só queria lembrar, porque de repente as pessoas estão escutando, não vai ter a história completada da experiência que a gente participou do ano passado, do celular, que era sobre abuso doméstico sexual. Né? Então você usava um aparelho de celular na frente, uma pessoa na frente da outra, e você escutava um áudio dela falando com você, e ela escutava um áudio meu falando com ela. Só que era um áudio, obviamente, né, pré-gravado. E esse áudio pedia para você assim, bate na minha cara. E aí você respondia pro celular, sim ou não.
de acordo com o comando de voz que você dava, a história ia por um lugar ou para o outro. Você Para era criar o uma conscientização protagonista. sobre o tema, né? A gravidade desse tema. Né? Isso foi uma experiência sônica, uma experiência auditiva. Não teve nada de De super high-tech. visual, de super high-tech. E que conscientiza também, de novo, né? Muito. Enfim, era só para amarrar essa história aí Sim, que a gente sim. estava falando. Não, e até complementando um pouco, a gente estava falando da questão do óculos, que já virou algo super utilizado nesse tipo de experiência sensorial. Na Trade Show, né, que é a Creative Industries Expo, né, que acontece ali no pavilhão, no térreo ali do Austin Convention Center, né, do centro de convenções, tinha vários expositores com umas coisas muito interessantes, inclusive tem uma empresa alemã chamada Leia, que eles têm soluções de VR sem óculos, né, que eu achei muito legal, né? Olha, tem gente que não tem vi isso, aquela questão de desorientação, né, de vertigem, é. né, que não gosta de usar óculos VR. Aí, para simplificar, é como se fosse um holograma de altíssima resolução. Então, assim, eles usam nanotecnologia. Aquele que estava na entrada, né? Que tinha umas pessoas. Exato. Ok. Inteligência sim, lembrei. artificial com nanotecnologia. E aí eles até falam, conversando com o pessoal da Lei, eles falam que a gente tem engenheiro de software, cientista e criador de conteúdo, né? Para poder produzir essa coisa multidisciplinar e gerar um conteúdo que é único, né? Então eles têm os próprios tablets deles, que tem até traqueamento em AI e tal. Então, assim, fico imaginando isso também no universo de marcas, de eventos, de experiências, né? Eu quero São- ver isso como Tem muita aconteceu no De ideia Volta para o Futuro. Acho que isso era o segundo De Volta para o Futuro, que Que ele vai o cara de fato passa, vai pro futuro. ele vai pro futuro, aí ele passa em frente a um cartaz do cinema, acho que tá passando tubarões, aí vem um holograma do tubarão, assim, para pegar ele, né? O Michael J. Fox, ele agacha, assim, né? Já chegamos, né? Já Tamo lá, chegamos né? nisso. Teve até você me lembrou agora de algo interessante. Teve um encontro ali do Tom DeSanto, que é o produtor, né, de cinema, que produziu os X-Men, né? Ele foi um dos responsáveis por reavivar a franquia dos Transformers. E ele teve um talk muito legal junto com um cientista, um astrônomo, né, na verdade, francês, Frank Demarques, que é fã de cultura pop. E eles começaram a falar das trocas, né? Como a ciência influencia a cultura pop e como a cultura pop influencia a ciência. Esse tipo de coisa que você falou Esse é o tipo De de Volta para o conteúdo que é a Futuro, cara do Softbuy, que é né? muito Você legal. Não vê num Web Summit. Um papo super gostoso, assim, e começando a mostrar desde o Star Trek até hoje quantas coisas a cultura pop antecipou, e o Frank Demarques, né, com um olhar de cientista, falou, e pode ter certeza que a gente corre atrás, né, porque às vezes tem muitos insights que vêm do Que vem cinema, né? da ficção, né? E aí, na prática, um negócio legal que acho que juntou os dois mundos, que ele contou que eles estão com, que ele tem, né, o Tom DeSanto, um projeto que é com óculos VR, com um conteúdo super interessante que ele fez em parceria com um neurocirurgião lá do Hospital Johns Hopkins, né, que é uma referência nos Estados Unidos, para tratar pacientes que tiveram sequelas de AVC, de isquemia cerebral. Então, em vez de fazer aquele fisioterapia tradicional, você faz com óculos VR com conteúdo lúdico, né? Então, você faz movimentos que são muito mais interessantes e você cumpre a função da fisioterapia, mas de um jeito lúdico, que o paciente gosta então, assim, aí o conteúdo ele cria, né? Então, você vê que a cultura pop de novo com a ciência e tudo meio que se combina aí, né? Que eu acho que é muito interessante. Eu acho que muito do que a gente vê nesses eventos é fruto de autores de ficção científica, né? O próprio conceito de metaverso é de um autor de ficção científica, né? O Neil Stephenson, né? Sim. De 1992, quando lança o Snow Crash, né? O Nevasca aqui, se eu não me engano o nome do Brasil. Então, assim, ali a gente está vendo o futuro sendo construído, né? Mas eu acho que esses eventos ainda estão carecendo um pouco de reflexões sobre esse futuro que está sendo construído. Eu acho que a gente está vivendo ainda muito um tecnofetichismo, sabe? De, tecnologia é incrível, inteligência artificial, ou como isso gera resultado para o meu negócio, ou como isso aumenta o valor para o stakeholder. E a gente está pensando um pouco sobre as consequências disso tudo na nossa vida, como isso está mudando a gente, mudando a adolescência, mudando essas gerações. Isso é uma provocação, né? São aprendizados que a Sim, gente vai ter que a gente vai ter que ter, né? É. Acho que são super importantes a gente sempre discutir, trazer tudo isso, né? E eu acho que assim, no final a gente percebe muito que com tudo isso, mas ainda eu acho que a sua fala inicial lá no comecinho da nossa conversa, que é esse momento, né? De estar junto, isso ainda não tem, acho que não se criou nada que conecte mais as pessoas do que as experiências presenciais, né? Que eu acho que essa volta, né, dos festivais como um todo, né? Depois a gente pode até dar uma rápidas aspas aí sobre o Real to See também, acho que mais do olhar audiovisual, né? Só para a gente fechar um pouquinho. Mas eu acho que é isso, né? Acho que esse crescimento, essa vontade assim, da gente se conectar, acho que muito também vindo do período do isolamento social forçado, né? A gente revalorizou, né? A gente estava muito por certo que a gente podia fazer o que a gente quisesse. E hoje, acho que com essa volta, né? Você vê São Paulo aí com 15 festivais enormes num ano só, todos esses eventos que a gente está falando aqui de tecnologia. Acho que até um outro olhar legal, teve Jonathan Ive, que é um cara que foi um dos primeiros executivos da Red Bull,
Hoje ele tem uma consultoria, a N-Road. Ele falou muito sobre números, né? De como as pessoas estão privilegiando ou optando por experiências humanas, né, que criam essas conexões do que bens de consumo ou presentes, né? 52% dos americanos entrevistados preferem ganhar ingresso para um festival, uma viagem, uma experiência, andar de balão, ir para um evento, uma festa, do que um presente físico, né? Então acho que isso diz muito sobre o momento que a gente está também, né? Quando a gente vai para um evento desse, é também uma questão de identidade, né? No momento que eu vou para o South By, eu estou assumindo que eu sou uma pessoa que busca inovação, que busca criatividade, que estou sedenta de conhecimento. Aquela questão da comunidade, né? E sei que lá eu vou encontrar pessoas que, por mais diferente que elas sejam em qualquer outros aspectos da vida, aquele evento nos conecta. Né? A essência de um festival, a essência de um lugar coletivo definiu é muito isso. bem. Né? A gente está ali e tem uma coisa em comum. Né? E o Real2C, que vocês viram no Real2C, que é um evento muito mais para estúdios, para emissoras, né, para criadores de conteúdo audiovisual. Como que vocês conseguem resumir o que vocês sentiram da experiência do Real2C, no momento em que o streaming também é muito protagonista, né? Em todas as tendências, você vê que nos Estados Unidos o streaming pela primeira vez superou a TV a cabo, que é fortíssima. Lá, qual que foi a percepção de vocês? O Real2C, ele é um evento muito importante, um evento muito interessante e bacana. E eu acho que ele faz parte dessa categoria de eventos de inovação e criatividade no Brasil, que de alguma forma estão espelhados no South By ou no Web Summit. Eu costumo brincar falando que existem uma genealogia desses eventos, né, que são os filhos do South By e os filhos do Web Summit, ou filhas, os filhotes, né? Porque são dois eventos muito diferentes, mas que influenciaram muito desses outros eventos. O Web Summit, ele tem essa pegada muito mais de tecnologia, negócios, startup, empreendedorismo, né? Enquanto o South by Southwest, ele é um festival, na essência dele, de criatividade. Sim. Criatividade humana, né? Inovação e criatividade. O Rio2C está mais próximo do South by. Mas o Rio2C, ele é um evento que ele surge do Rio Content Marketing, que era um evento, um encontro de setor do audiovisual. Então, no momento que ele vira Rio2C, e é engraçado porque a gente participou da construção desse posicionamento deles, curiosamente. Eles começaram a falar de outros temas. Então, a parte de neurociência dele é muito boa. A programação de neurociência do Rio2C é um dos grandes destaques. A parte de marcas também é muito legal, porque eles sempre fazem junto com parceiros de mídia. Nesse ano foi com Meio Mensagem. Já é com Meio Mensagem, acho que desde... partners de peso ali. Desde um tempo. Mas o que eu acho mais interessante do Rio2C, e que nenhum evento desse gringo tem, é uma brasileiração das discussões, né? A gente está aqui discutindo no nosso contexto. No nosso universo, com as nossas referências culturais, econômicas. Então, a primeira palestra que eu assisti do Rio2C foi sobre a guerra dos memes. Cara, isso é um conteúdo que você não vai ver no Web Summit de Lisboa, você não vai ver no... E vamos combinar que nós, como brasileiros, somos muito bons em criar memes. Pelo amor de Deus, nós somos campeões nisso, né? Eu acho que a curadoria desse ano do Rio2C foi muito boa, muito atualizada, muita diversidade nos palcos, assim, de temas, de pessoas. Eu acho que, assim, a gente está falando de eventos fora, né, que às vezes é muito difícil de ir, é caro, mas as pessoas estão perdendo uma ótima oportunidade de se conectar com temas super recomendado, assim, né? Tem os filhotes do Web Summit aqui, né? South Summit, Gramado Summit. Normalmente eles têm um Summit no nome também. Né, ali depois, né? Acaba entrando nessa pegada. Do South By, você tem o Rio2C, você tem o Hacktown, né? Você tem o Hack and Play em Recife, né? Tem vários eventos de inovação e criatividade, tecnologia acontecendo no Brasil que estão à disposição. Tem o Black Sheep Project, que acontece em Porto Alegre, que também tem essa pegada mais de criatividade. A agenda tá cheia, né? Hoje, evento tem. Campus Party, enfim, tem vários, né? Muito legal. Olha, eu vou agora puxar algum rápido Q&A aqui, porque a gente fez uma brincadeira no nosso Instagram da TM1. Aliás, sigam lá, tm1.br, e a gente abriu uma caixinha de perguntas. Então a gente selecionou as 3 perguntas aqui que a gente achou que vão agregar muito no nosso papo. Não está combinado, então vocês não sabem quais são as perguntas, para a gente dividir com vocês aqui. E vamos lá. A primeira delas aqui é do Bruno Ribeiro. Uma pergunta bem conceitual, bem abrangente. Eu vou passar isso aqui para a Carol, mas todo mundo pode participar, porque a Carol está com uma carinha que estava curiosa aqui. Como desbloquear a criatividade? É a pergunta do Bruno Ribeiro. Nossa, essa aí, cara, tem muitos caminhos, né? Mas eu acho que tá vendo coisa, tá se conectando com coisa, tá saindo do seu lugar. Tá indo, por exemplo... Eu falo que uma coisa legal desses eventos, vou puxar um pouco a sardinha, é que
o mais proveitoso é você ir para descobrir o que você não sabe. Sai da tua área, sabe? Sai, se você trabalha com tecnologia, sai da tua área e vai ver outras coisas, vai ver a NASA, vai ver o futuro da comida, vai ver outras coisas. Eu acho que é olhar para outros lugares, eu acho que é o principal. E fazer coisa, né? Ver filme, ir para exposição, viajar, experimentar coisas. Eu acho que isso é o... Eu super concordo. Franklin? Eu acho que para desbloquear a criatividade, você tem que se alimentar de curiosidade. É porque Perfeito. você tem que ter repertório. A criatividade é associação de coisas que você conhece. E aí, Por isso que o chat cria tão bem, né? por isso que o ChatGPT cria tão bem, porque ele faz associações mais rápido que qualquer. Usou os metadados aí, né? Mas ele não é criativo. Ele simplesmente é associativo. Usa tudo que Sim. tem, né? Criativos somos nós que conseguimos pensar coisas absolutamente novas. Né? A gente consegue imaginar. Essa é a diferença do ser humano. Né? Tem o lado lúdico, imponderável aí da Super. O criatividade Yuval Harari humana, né? fala isso no livro dele. A gente consegue imaginar, e por a gente conseguir imaginar, a gente constrói narrativa e constrói mitos. As pessoas acreditam nisso e a gente constrói o futuro com base nisso. Que é a história da ficção que a gente estava falando agora há pouco, né? Exatamente. A tecnologia, no estado da arte dela, é igual magia. Você não consegue entender por que alguém aperta um botão para mandar uma mensagem, manda uma mensagem para outra pessoa, a pessoa pega no celular, ele tá ali. As pessoas não conseguem entender isso. E se você quiser explicar isso, provavelmente, tecnicamente, também não vão entender. Sim, Né? sim. Enfim, tô dando uma volta aqui para falar que eu acho Não, que mas... você tem que ser curioso. Eu assim, acho que vocês Curiosa. resolveram super bem a resposta, acho que... E acho que, inclusive, muitas das perguntas, dessa inquietação, acho que do Bruno Ribeiro aqui, foi respondida ao longo do nosso encontro aqui no TMU Next, né? Porque a gente falou de tanta coisa diferente que, no final, você cria pontos de conexão em todas elas. Então, acho que ser curioso é a base de tudo, né? Você gostar de esporte, você gostar de viagem, você gostar de literatura, de cinema, de ir em experiências, em eventos, tecnologia, tudo misturado. Eu acho que tem um lado, a gente até fala que, acho que uma vez eu vi uma palestra do Nizango Anais, em que ele falava do currículo oculto, né? Quando as pessoas iam procurar vaga na agência dele, ele falou, tem o currículo convencional, mas tem o oculto. Depois essa pessoa já viajou, que línguas que ela fala? O seu Qual hobby, né? hobby que ela gosta? Pô, esse cara aqui gosta de modelismo, né? Essa menina aqui gosta de, sei lá, de ilustração. Então, pô, isso aqui é super complementar. Olha só como é, né? A criatividade se alimenta da curiosidade. Acho que é uma... Tudo. Outra pergunta aqui é Isa, né? Tá Isa6415 o perfil dela, mas é Isa. Não tem o sobrenome aqui. É um bot, hein? Será? Vamos lá, vamos ver a pergunta. O que estudar ou ir atrás para quem quer atuar na área de brand experience? Bom, você tem que seguir o @_OCLB. Entrar pra e comunidade. a TM1 entrar pra comunidade do clube. Siga os dois, siga o Siga CLB e a siga a trabalho. TMU que você vai fazer um mashup aí. Não, mas assim, a questão de estudar a experiência de marca, eu gosto muito daquela frase do Paulinho da Viola, repito sempre, né? Quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado. É uma construção, né? Eu acho que tem que estudar as marcas, né? Estudar branding, estudar a história do marketing, ler o Philip Kotler, por mais que alguns conceitos estejam datados, o Papa, o guru do marketing, sabe? E aí você vai entendendo aonde entra a experiência. A experiência ela é fruto disso que a gente tem chamado de a era da economia da experiência, que é um conceito lá do Joseph Pine, que ele escreve um artigo no final da década de 90 para falar que a gente viveu 4 eras da economia. Uma era dos produtos, das commodities, dos produtos, do serviço e da experiência. E as marcas, elas vivem num ambiente muito competitivo e elas se diferenciam cada vez mais a partir da experiência. É a diferença entre você tomar um café no boteco da esquina e você pagar R$5 e você tomar um café no Starbucks que toca jazz e tem um Wi-Fi gratuito e tem um sofá gostoso, as pessoas conseguem trabalhar por ali. Você está comprando uma experiência, o seu nome no copo. Você faz um post Né? no Instagram. Você faz um post no Instagram, você está pagando por uma experiência. Né? E as experiências que as marcas criam é justamente para elas aumentarem essa percepção de valor e se diferenciarem. Aonde estuda isso? Vai para o mundo acadêmico, lê os referenciais teóricos, que são muito importantes, e sigam, né, perfis como o da TM1, do OCLB, que a gente está o tempo todo falando sobre isso, mostrando as coisas legais. Tem um perfil muito legal de um querido amigo nosso, que é o Live Marketing Insight também, o Live MKT Insight no Instagram, a gente adora seguir. Né? Então, super recomendo. Informação é tudo, né? E acho que isso pega até carona com a resposta anterior, né? A curiosidade também é muito importante, né? Acho que essa base que você constrói como pessoa com referenciais de várias áreas diferentes também é super agregador, né? Para quem quer trabalhar criando experiência, você tem que viver a experiência, né? Você me permite só acrescentar lógico. uma coisa que eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado também. Claro. Você precisa também entender de pessoas, né?
porque as marcas não estão falando para elas mesmas, não estão falando no Exatamente. vazio. Então, se Exatamente. conectar um pouco com estudos de comportamento, né, estudos de tendências, Antropologia. antropologia. Por que as pessoas vão em festivais, né? Por que as pessoas saem de casa, pagam para passar um perrengue, né? Porque muitas vezes Muitas é um vezes, perrengue, mas né? muitas vezes os ingressos são esgotados antes do line-up ser anunciado e as pessoas se perguntam por quê. É para viver uma experiência, para viver um Então, grande se momento. conectar com isso, se conectar com quem que é aquele público, por que ele está indo naquele evento. Cara, o público do Rock in Rio é diferente do público do Lollapalooza. Faz sentido ser uma mesma ativação nos dois festivais? Então, acho que também olhar muito e estar muito conectado com esses movimentos e viver essas experiências. Ir no lugar do público, passar o perrengue, pegar o trem, chegar lá na entrada de todo mundo igual. Não pela entrada de serviço, né? Sim, A gente sim. brinca muito isso lá. Tem que fazer a experiência total das pessoas, entender um pouco essa jornada também. E até o que você falou me lembrei um pouquinho do nosso Rohit Bhargava, né? Futurista, autor, né? Gente boa. Gente boa. Você viu no Brasil recentemente até, né? E ele estava lá, né, obviamente, né? Uma figura muito frequente do South by Southwest, que ele tem aquele relatório de tendências não óbvias, né? Que eu acho muito legal o conceito por trás disso, né? Que ele fala que ele não busca o futuro normal, né? Ele busca o futuro que vai acontecer, né? O futuro aplicável. E atrás disso ele vê pessoas, né? Então, seja um cientista, seja um educador, um escritor, um programador, enfim, quem está criando soluções para o futuro, ele entendendo aquelas pessoas, ele entende se aquilo é aplicável, né? Porque a lógica das pessoas faz muita diferença, né? Então, entender de pessoas, como você disse, Toda a diferença. faz toda a diferença. E aqui uma pergunta, acho que bem específica aqui, do Ademir S. O que esperar da CCXP 2023? A gente está falando de experiência CCXP aqui. Eu sou suspeito que eu amo a CCXP. Essa pergunta, como aquela outra, a gente vai passar para o Abreu responder. Eu só não vou passar aqui para os nossos amigos do Omelete, que eles não estão aqui com a gente, nossos queridos aí, Bruxo, Ivan Costa. Mas eu acho que a CCXP esse ano são uns 10 anos, né? São 10 anos da CCXP, é a maior Comic Con do mundo, né? A Comic Con original, ela começou em 1970, em San Diego, para 300 pessoas, eram clubes, né, de fãs de quadrinho, de literatura de ficção e tal, e o negócio foi evoluindo, e hoje tem Comic Cons em vários países do mundo, né? Comic Con na Índia, no Japão, na Argentina e tal. Até na periferia, né? Tem A Perifacon, né? Que Exatamente. inclusive o nosso amigo Ivan Costa é um dos grandes apoiadores. E é muito interessante porque a CCXP do Brasil ela se transformou numa grande plataforma de lançamentos mundiais, né? Então já tivemos aí Sandra Bullock fazendo o lançamento do Bird Box alguns anos atrás. Eu né? sempre quis ir naquele cinema, nunca fui. É incrível, né? Nossa, Aquele eu sempre cinema, quis ir naquele cinema, o maior cinema que tem, né? uma No qualidade. Brasil, assim, não, e de gente, né? De Então os gente. fãs gritando lá, eu É. queria muito participar. O ano passado, agora no final do ano, teve o Keanu Reeves, né? Um momento super legal, né? Lançando John Wick. Então, alguns lançamentos são feitos no Brasil, né? Já virou parte da agenda dos grandes estúdios, né? Ó, tem a CCXP, a Comic Con do Brasil, de São Paulo, a gente vai fazer o lançamento lá. Então eles trazem os talentos para cá e fazem um lançamento com a cobertura da imprensa mundial, né? Então, e acho que com 10 anos vai ter muitas surpresas legais. Acho que a curadoria da CCXP é muito legal, né? Eu acho que tem um pouco do coração dela original, que é a parte de quadrinhos ali, que tem aquele Artist Valley, né? Que era o Alley, que virou Valley, foi promovido, né? Saiu do beco para ir pro Vale, né? Maravilhoso, ali pra Vale. E tem muitas marcas incríveis. Estaremos lá como TM1 com algumas marcas muito legais. Acho que em breve a gente vai poder anunciar algumas marcas com quem a gente nunca trabalhou também, que isso vai ser muito bacana. Eu quero ir com vocês nesse ano. Estaremos lá juntos. E acho que a gente vai falar muito ainda de CCXP, mas o que esperar acho que é talvez a maior CCXP de todos os tempos, né? O épico nunca morre, vive para sempre. E nos 10 anos ele vai estar mais forte do que nunca. Eu acho que assim, super obrigado aí pelo papo de vocês. Acho que passou rápido, mas foi muito bom. Espero que em breve a gente possa se encontrar de novo aí. Vocês vão fazer South by Southwest Sydney também, né? Vamos, a gente vai para Sydney, para Austrália, no final do ano, e depois a gente vai para o Web Summit Lisboa também. A gente atende alguns projetos, clientes. Sydney a gente vai muito para explorar, a gente não conhece ainda a Austrália, enquanto nômades a gente precisa dar esse check ali na parte da Oceania, a gente vai para a Austrália e para Nova Como Zelândia. bons nômades digitais, vocês têm que fazer essa volta ao mundo aí. rolê. Super, não, já demos a volta ao mundo 2 vezes, né? Olha Não, só. essa vai ser a segunda. Essa vai ser a segunda. É, A gente já deu a volta ao sai mundo por um uma lado vez. e volta Muito pelo bom. outro. né? Agora vai ser a segunda. A primeira vez que a gente deu a volta ao mundo até é uma coisa poética, porque a gente deu a volta ao mundo no momento que a pandemia começou. Olha, Foi a gente estava no Japão, a gente viajou para Los Angeles, deu essa volta, e a gente não pegou a Covid, graças a Deus, naquele momento, né, mais complicado, mas a gente realmente, foi um momento que a gente ficou sabendo, né, e estava escapando, e ela seguindo a gente, até chegar aqui no Brasil mesmo. agora,
Felizmente, acho que vai ser uma volta ao mundo mais Essa vai ser mais tranquila. tranquila. Tomara, pelo amor. E quem sabe a gente se reúne aqui no novo TM1 Next para falar de Sydney, para falar das outras experiências, né? Perfeito. Né, dos outros encontros. E para vocês que estão acompanhando aqui, temos um canal tm1next.com, tem um QR Code aqui em algum lugar no cantinho da tela que vocês podem acessar, ou quem tiver no celular, digita tm1next.com, que tem um acervo de vários outros encontros do TM1 Next, alguns presenciais, outros que foram transmitidos ao vivo. Tem vários conteúdos, relatórios que a gente vai armazenar lá para vocês, do Future Today Institute, do próprio TikTok, com muitos assuntos que a gente falou aqui. Então tem um conteúdo bem recheado lá. E vocês estão super convidados a também curtir os nossos canais, tm1.br, no Instagram, e também seguir nossos amigos da OCLB. A gente se encontra na próxima edição do TM1 Next. Até!